Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora, Ayn Rand. Volume 1. Não contradição. Capítulo 5. O apogeu dos de Anconia. A primeira coisa que ela notou foi o jornal. Ed o apertava com força na mão quando entrou no escritório. Dagny olhou para o rosto dele. Parecia tenso e perplexo. Dagny, você está muito ocupada? Por quê? Sei que você não gosta de falar sobre ele, mas há algo aqui que quero que você veja. Acho que você deve ver. Ela estendeu a mão em silêncio para receber o jornal. A notícia da primeira página anunciava que, ao nacionalizar as minas de San Sebastián, o governo da República Popular do México descobrira que elas eram improdutivas, escandalosa, total e definitivamente improdutivas. Nada havia que justificasse os 5 anos de trabalho e os milhões que haviam sido gastos. Nada havia além de escavações vazias, trabalhosamente executadas. Os poucos vestígios de cobre encontrados não valiam o esforço que a extração havia custado. Não havia ali grandes depósitos de metal nem sinais de que seria possível encontrá-lo. Nada havia que pudesse ter induzido alguém ao erro a respeito disso. O governo mexicano estava realizando reuniões de emergência para discutir a descoberta, em meio a uma onda de indignação. Sentia que havia sido trapaceado. Ao observá-la, Ed percebeu que ela continuava olhando para o jornal muito depois de ter terminado de ler a notícia. Então não fora injustificada a sensação de medo que ele experimentara ao ler a notícia, ainda que não soubesse exatamente o que a causara. Esperou. Dagny ergueu a cabeça. Não olhou para ele. Tinha os olhos fixos, concentrados como se tentasse ver alguma coisa muito distante. Ele disse, em voz baixa, Francisco não é nenhum idiota. Seja o que for, por pior a degradação a que ele se entregou, e já desisti de tentar entender por que, ele não é um idiota. Não teria cometido um erro desses. Não é possível. Não posso compreender. Estou começando a compreender. Ela se levantou bruscamente, impelida por um frêmito que lhe percorreu o corpo como um arrepio. Disse: telefone para ele no Wayne Falkland e diga ao calhorda que quero vê-lo. Dagny, ele disse com tristeza, em tom de censura, é Frisco de Anconia. Era. Ela caminhava no crepúsculo que caía sobre as ruas da cidade rumo ao hotel Wayne Falkland. Ed dissera que a resposta fora quando ela quiser. As primeiras luzes começavam a iluminar algumas janelas lá no alto, entre as nuvens. Os edifícios pareciam faróis abandonados, mandando sinais fracos que se extinguiam na direção de um mar vazio onde já não se moviam navios. Alguns flocos de neve apareciam para se misturar com a lama das calçadas. Uma sucessão de lâmpadas vermelhas cortava a rua e se perdia na distância. Ela perguntava a si mesma por que tinha a impressão de que desejava correr, não porém, naquela rua, mas sim por uma verde encosta de montanha, ao sol de verão, pela estrada que margeava o rio Hudson, perto da propriedade dos Taggart. Era assim que ela corria quando Ed gritava é Frisco de Anconia, e ambos voavam montanha abaixo para encontrar o carro que se aproximava pela estrada. Ele era o único convidado cuja chegada era um acontecimento na infância deles, o maior de todos os acontecimentos possíveis. A corrida para o encontrar virara uma verdadeira competição entre os três. Havia um álamo na encosta do monte, a meio caminho entre a estrada e a casa. Dagny e Ed tentavam correr até além da árvore antes que Francisco, correndo, chegasse lá para encontrá-los. Em cada uma de suas numerosas chegadas em todos aqueles inúmeros verões, jamais haviam conseguido. Francisco chegava antes e interrompia a corrida deles. Ele ganhava sempre, do mesmo modo como sempre ganhava tudo que disputava. Os pais eram velhos amigos da família Taggart. Filho único, ele era educado em vários lugares do mundo. Seu pai, segundo diziam, queria que ele encarasse o mundo como seu futuro território. Dagny e Ed nunca tinham certeza de onde ele passaria o inverno, mas, uma vez por ano, em cada verão, um austero tutor sul-americano trazia para passar um mês na propriedade dos Taggart. Francisco considerava natural que as crianças da família Taggart houvessem sido escolhidas para sua companhia. Eram as herdeiras da Taggart transcontinental, como ele era da cobre de Anconia. Representamos a única aristocracia que existe no mundo, a aristocracia do dinheiro. Dissera ele a Dagny certa vez, aos 14 anos. É a única aristocracia verdadeira, se é que as pessoas sabem o que isso significa, e não sabem. Ele tinha um sistema de castas todo seu. Para ele, as crianças da família Taggart não eram Jim e Dagny, mas Dagny e Ed.
Ele raramente se dava conta da existência de Jim. Uma vez Ed lhe perguntou: Francisco, você é uma pessoa de muita nobreza, não é? E ele respondera: ainda não. A razão de minha família durar tanto é que a nenhum de nós jamais foi permitido se considerar um Deanconia de nascença. Nós não nascemos, nós nos tornamos Deanconia. Ele pronunciava o nome como se achasse que os seus ouvintes, sendo atingidos no rosto por ele, se sagrassem cavaleiros desse modo. Sebastião de Anconia, seu ancestral, tinha deixado a Espanha muitos séculos atrás, no tempo em que a Espanha era o mais poderoso país do mundo e tinha nele uma de suas figuras mais orgulhosas. Ele partira porque o inquisidor não aprovava suas ideias e sugerira, num banquete da corte, que ele abrisse mão delas. Sebastião de Anconia esvaziou sua taça de vinho na cara do inquisidor e escapou antes de ser capturado. Deixou para trás sua fortuna e propriedade, seu palácio de mármore e a mulher que amava, e se fez ao mar, rumo a um novo mundo. Sua primeira propriedade na Argentina fora uma cabana de madeira no sopé de uma montanha andina. O sol brilhava como um farol sobre o brasão prateado dos de Anconia fixado na porta da cabana, enquanto Sebastião cavava à procura do cobre de sua primeira mina. Passou muitos anos com a picareta na mão, quebrando rochas de sol a sol, com a ajuda de alguns farrapos humanos, desertores dos exércitos de seus compatriotas, ex-prisioneiros, índios famintos. 15 anos depois de deixar a Espanha, Sebastião de Anconia mandou buscar a mulher que deixara para trás. Ela havia esperado por ele. Quando ela chegou, o brasão já estava na entrada de um palácio de mármore, numa grande propriedade com amplos jardins, cercada de montanhas repletas de riscos vermelhos, as escavações das minas de cobre. Ele cruzou a soleira da porta de entrada carregando-a nos braços. Parecia mais moço do que da última vez em que ela o vira. Meus ancestrais e os de vocês teriam gostado uns dos outros, disse Francisco a Dagny, certa vez. Durante os anos de sua infância, Dagny viveu no futuro, no mundo que esperava encontrar, onde não havia lugar para sentir o peso do desprezo ou do tédio. Mas durante um mês a cada ano sentia-se realmente livre e podia viver no presente. Descer montanha abaixo para encontrar Francisco de Anconia era fugir da prisão. Oi, Slug. Oi, Frisco. No começo, ambos se ressentiram com os apelidos. Ela perguntara: o que você quer dizer com isso? E ele respondera: no caso de você não saber, Slug quer dizer fogo alto em fornalha de locomotiva. Quem lhe ensinou isso? Um cavalheiro que trabalha na Taggart. Ele falava 5 línguas e seu inglês não tinha nenhum sotaque. Era preciso, refinado, deliberadamente entremeado de uma gíria aqui e ali. Ela se vingara chamando-o de Frisco. Ele sorrira, entre divertido e contrariado. Se vocês, seus bárbaros, são capazes de estragar o nome de uma de suas maiores cidades, podiam ao menos evitar fazê-lo comigo. Mas ambos acabaram por se acostumar com os apelidos. Começara no segundo verão que passavam juntos, quando ele tinha 12 anos e ela, 10. Naquele verão, Francisco começou a desaparecer todas as manhãs, com algum propósito que ninguém conseguia descobrir. Saía de bicicleta antes do nascer do sol e voltava a tempo para sentar-se à mesa do almoço coberta de cristais, posta no terraço. Suas maneiras eram polidas e um pouco inocentes demais. Quando Dagny e Ed o interrogavam, ele ria e se recusava a responder. Um dia os meninos tentaram segui-lo, ainda antes de o sol nascer, mas terminaram desistindo. Ninguém podia segui-lo quando ele não queria ser seguido. Após algum tempo, a senhora Taggart, preocupada, resolvera investigar. Ela jamais conseguirá descobrir como ele contornara as leis trabalhistas, mas Francisco foi encontrado trabalhando, por um acordo oficioso com um dos funcionários graduados, como mensageiro da Taggart Transcontinental, a uns 15 quilômetros da casa. O funcionário ficou estupefato. Não fazia a mínima ideia de que o seu menino de recados era um convidado da família Taggart. O menino era conhecido entre os funcionários da ferrovia como Frank, e a senhora Taggart preferiu não dar a ninguém mais o seu nome completo. Apenas explicou que ele estava trabalhando sem permissão dos pais e que tinha de abandonar tudo imediatamente. O funcionário lamentou perdê-lo, porque Frank, como ele disse, era o melhor mensageiro que já tivera. Gostaria muito que ele ficasse. Será que não dá para fazer um acordo com os pais dele? Infelizmente, não, ele disse a senhora Taggart, sem graça. Quando chegaram à casa, ela disse: Francisco, que diria seu pai disso tudo, se viesse a saber? Meu pai perguntaria se eu fui bom ou não no trabalho. Isso é que ia interessar a ele. Ora, estou falando sério.
Francisco olhava para ela polidamente, com um ar que demonstrava séculos de boa educação e convivência em elegantes salões. Ainda assim, algo em seu olhar punha a polidez sob suspeita. No inverno passado, respondeu ele, embarquei como taifeiro num cargueiro que transportava cobre da Deanconia, e meu pai me procurou por 3 meses. E, quando me encontrou, só perguntou como eu tinha me saído no trabalho. Então é assim que você passa o inverno? Perguntou Jim Taggart, com um sorriso que continha um toque de triunfo e de desprezo. Isso foi no inverno passado, respondeu Francisco sem alterar seu tom de voz inocente e descuidado. O inverno anterior eu passei em Madrid, na casa do Duque de Alba. Por que você quis trabalhar numa ferrovia? Perguntara Dagny. Eles estavam olhando um para o outro, o dela era um olhar de admiração, o dele, de mofa. Não, porém, uma mofa maliciosa, e sim um riso de saudação. Para saber como é, Slug, e responderá ele, e para poder dizer que trabalhei na Taggart Transcontinental antes de você. Dagny e Ed passavam os invernos tentando aprender truques novos para espantar Francisco e ultrapassá-lo em algo, ao menos uma vez, mas nunca conseguiam. Quando lhe mostraram como se deve bater na bola com o bastão, coisa que ele nunca fizera antes, ele olhou para ambos por alguns minutos e disse: acho que peguei a coisa. Deixem-me tentar. Tomou o bastão e mandou a bola para além de uma linha de carvalhos ao longe, na extremidade do campo. Quando Jim ganhou um barco a motor no aniversário, foram todos para a margem do rio, assistir à lição que um instrutor dava a Jim sobre como pilotar. Nenhum deles tinha pilotado antes um barco a motor. O barco, branco e brilhante, com formato de bala de revólver, tropeçava tristemente sobre a água, num percurso inseguro, o motor tossindo, enquanto o instrutor, sentado ao lado de Jim, segurava o leme para evitar que ele piorasse ainda mais as coisas. Sem razão aparente, Jim levantou a cabeça subitamente e gritou para Francisco: você pensa que pode fazer melhor? Eu posso. Pois tente. Quando o barco voltou, e seus 2 ocupantes saltaram, Francisco assumiu o leme. Espere um pouco, disse ao instrutor, que permaneceu na margem. Deixe-me dar uma olhada nisto. Então, antes que o instrutor tivesse tempo de se mover, o barco disparou para o meio do rio como se impelido por um tiro de canhão. Afastou-se rapidamente antes que as pessoas se dessem conta do que estavam vendo. Enquanto o barco desaparecia na distância, no brilho do sol, Dagny pensava apenas em 3 coisas: o rastro deixado pelo barco, o ruído do motor, a determinação do piloto. Ela notou a estranha expressão no rosto de seu pai, que via o barco de corrida desaparecer ao longe. Ele não disse nada, só ficou olhando. Ela recordava que vira esse olhar uma vez antes. Foi quando seu pai visitara um complexo sistema de roldanas que Francisco, então com 12 anos, tinha montado para fazer um elevador que chegasse ao topo de uma rocha, de onde ensinava Dagny e Ed a mergulhar no rio Hudson. Os papéis em que Francisco fizera os cálculos ainda estavam espalhados pelo chão. O pai de Dagny os pegou, examinou-os e perguntou: Francisco, quantos anos de álgebra você estudou? 2 anos. Quem lhe ensinou a fazer isto? Ah, isso é uma coisa que eu inventei. Dagny não sabia que o pai tinha na mão, nas folhas amassadas de papel, a versão primitiva de uma equação diferencial. Os herdeiros de Sebastian de Anconia tinham formado uma linha ininterrupta de primogênitos varões que sabiam fazer jus ao nome que herdavam. Segundo uma tradição familiar, a desgraça da família começaria com o herdeiro que deixasse, ao morrer, a fortuna dos de Anconia igual à que recebera. Durante muitas gerações tal desgraça não ocorrera. Uma lenda argentina dizia que a mão de um de Anconia tinha o poder miraculoso dos santos, só que não era o poder de curar, mas o de produzir. Os herdeiros da família de Anconia tinham sido todos eles homens de extraordinária capacidade, mas nenhum deles chegava perto da promessa que Francisco tinha mostrado ser. Era como se os séculos tivessem passado em peneira fina as qualidades da família, além de descartar o irrelevante, o inconsequente, o fraco, para deixar apenas o puro talento. Como se o acaso tivesse gerado, finalmente, um ente desprovido de elementos acidentais. Francisco podia fazer tudo o que quisesse, e fazê-lo melhor do que qualquer um e sem esforço. Não havia empáfia em seus modos, nem ideia de comparação em sua consciência. Não tinha uma atitude de eu posso fazer melhor do que você, mas simplesmente de eu posso fazê-lo. Para ele, fazer era fazer superlativamente. Por mais rígida que fosse a disciplina exigida dele pelo enérgico plano de educação que o pai lhe traçara, fosse qual fosse o objeto de estudo determinado, Francisco sempre o dominava sem esforço. O pai o adorava,
mas ocultava seus sentimentos cuidadosamente, como fazia com o orgulho de saber que trazia ao mundo o mais brilhante exemplar de uma brilhante linhagem. Francisco, dizia-se, ia ser o apogeu dos de Anconia. Eu não sei qual é o lema dos de Anconia, disse certa vez o Sr. Taggart, mas sei que Francisco vai mudá-lo para quê? Isso era a primeira coisa que ele perguntava ante qualquer atividade que lhe propunham, e nada o faria agir se não lhe dessem uma resposta válida. Ele vivia seu mês de férias intensamente, como um foguete, mas, se alguém o interrompia em pleno voo, ele era capaz de explicar a finalidade de cada um dos gestos que fizera a cada momento. Duas coisas eram impossíveis para ele: ficar parado e se mover sem direção ou finalidade. Vamos descobrir. Era o incentivo que lhe dava Dagny e Ed em tudo que empreendiam. Ou, então, vamos fazê-lo. Eram suas únicas formas de divertimento. Posso fazê-lo, dizia, quando estava construindo seu elevador, aferrando-se à rocha, cravando nela cunhas de metal, movendo os braços no ritmo de um trabalhador experiente, enquanto algumas gotas de sangue despercebidas saíam de um curativo em seu pulso. Não podemos nos revezar, Ed. Você ainda é muito pequeno para trabalhar com o martelo. Vá afastando as plantas do meu caminho que faço o restante. Que sangue! Ora, não é nada, um corte que levei ontem. Dagny, vá até a casa e me traga um curativo limpo. Jim olhava o grupo. Tinham-no deixado só, mas frequentemente viam seu vulto à distância. Ele olhava Francisco com uma intensidade estranha. Ele raramente falava na presença de Francisco. Porém encurralou Dagny e disse, com um sorriso debochado: você e essa sua pretensão de ser uma mulher de ferro, com ideias próprias. Você é mole que nem um pano de prato, ouviu? É uma vergonha ver você deixando aquele moleque convencido lhe dar ordens. Ele faz gato-sapato de você. Onde está o seu orgulho? É só ele assoviar que você vai correndo fazer o que ele disser. Por que não engraxa os sapatos dele? Porque ele não me pediu, e respondeu Dagny. Francisco podia ganhar em qualquer jogo, em qualquer disputa. Nunca entrava em disputas. Se quisesse, poderia mandar no clube infantil. Nem passava perto do clube, ignorando as tentativas insistentes dos membros de atrair o herdeiro mais famoso do mundo. Dagny e Ed eram seus únicos amigos. Eles não sabiam se Francisco era deles ou se eles é que pertenciam a Francisco. Tanto fazia, eles gostavam de ambas as possibilidades. Toda manhã os três saíam em busca de aventuras. Uma vez, um velho professor de literatura, amigo da Sra. Taggart, viu-os no alto de uma pilha de destroços no ferro velho, desmontando a carcaça de um automóvel. Ele parou, sacudiu a cabeça e disse a Francisco: um jovem na sua posição devia passar o tempo nas bibliotecas, absorvendo a cultura do mundo. E o que o senhor pensa que estou fazendo? Perguntou Francisco. Não havia fábricas no bairro, mas Francisco ensinou Dagny e Ed a viajar escondidos em trens da linha Taggart até cidades distantes, onde pulavam cercas e entravam em fábricas, ou ficavam à janela, olhando para as máquinas, como outras crianças assistem a um filme no cinema. Quando eu mandar na Taggart Transcontinental, dizia Dagny às vezes. Quando eu mandar na Cobre de Anconia, dizia Francisco. Nunca era necessário explicar o restante, um já conhecia o objetivo e a motivação do outro. De vez em quando, o condutor do trem os pegava. Então o chefe de estação a 100 quilômetros de casa telefonava à Sra. Taggart. Pegamos 3 moleques aqui que dizem que são. E são mesmo, dizia a Sra. Taggart, suspirando. Por favor, mande-os de volta. Francisco, Ed perguntou-lhe uma vez, ao lado da estação, você conhece praticamente o mundo todo. O que é a coisa mais importante deste mundo? Isto, disse Francisco, apontando para o emblema TT na frente de uma locomotiva, e acrescentou, quem dera que eu tivesse conhecido Nat Taggart. Percebeu que Dagny olhava para ele. Não fez mais nenhum comentário. Porém, minutos depois, quando caminhavam pelo mato, por uma picada estreita de terra úmida, samambaias e sol, ele disse, Dagny, hei de respeitar sempre os brasões, os símbolos de nobreza. Eu também não sou aristocrata? Só que estou me lixando para torres comidas pelas traças e unicórnios antiquíssimos. Os brasões da nossa época estão nos cartazes de anúncios, nas revistas populares. O que você quer dizer? Perguntou Ed. As marcas registradas, Ed lhe respondeu ele. Naquele verão, Francisco tinha 15 anos. Quando eu mandar na Cobre de Anconia, estou estudando mineração e mineralogia,
porque tenho que me preparar para quando eu mandar na Cobre de Anconia. Estou estudando engenharia elétrica, porque as usinas são os melhores fregueses da Cobre de Anconia. Vou estudar filosofia, porque vou precisar dela para proteger a Cobre de Anconia. Você nunca pensa em outra coisa que não seja a Cobre de Anconia? Perguntou Jim certa vez. Não. Pois eu acho que existem outras coisas no mundo, então que os outros pensem nelas. Essa atitude não é muito egoísta? É, sim. O que é que você quer? Dinheiro. Você já não tem bastante? Todos os meus ancestrais elevaram a produção industrial da Cobre de Anconia cerca de 10% cada um. Eu pretendo multiplicar por 100. Para quê? Perguntou Jim, imitando a voz de Francisco com sarcasmo. Quando eu morrer, espero entrar no céu, seja lá o que for o céu, e quero poder pagar o preço do ingresso. O preço do ingresso é a virtude, disse Jim, altivo. É isso mesmo que quero dizer, James. Quero estar preparado para afirmar possuir a maior virtude de todas, dizer que fui um homem que ganhou dinheiro. Qualquer corrupto ganha dinheiro. James, algum dia você vai ter que descobrir que as palavras possuem significados exatos. Francisco riu, um sorriso de deboche radiante. Ao vê-los, Dagny pensou de repente na diferença entre Francisco e seu irmão Jim. Ambos sorriam debochados. Mas Francisco parecia rir das coisas por ver algo muito maior. Jim ria como se não quisesse que nada fosse grande. Dagny percebeu outra vez o que havia de especial no sorriso de Francisco, certa noite, quando ele e Ed estavam ao redor de uma fogueira que haviam acendido no meio do bosque. O brilho do fogo os fechava numa cerca de resplendores que incluíam pedaços de troncos de árvores, galhos e estrelas longínquas. Ela teve a sensação de que não havia nada além daquela cerca, nada além de um vazio escuro, com uma promessa surpreendente, terrível, como o futuro. Mas o futuro, pensou ela, seria como o sorriso de Francisco. Aquilo era a chave do futuro, o prenúncio de sua natureza, e estava em seu rosto sob os galhos dos pinheiros, iluminado pelo fogo, e de repente ela sentiu uma felicidade insuportável, por ser completa demais e por ela não conseguir exprimi-la. Dagny olhou de relance para Ed. Ele estava olhando para Francisco. Ao seu modo discreto, Ed estava sentindo o mesmo que ela. Por que você gosta de Francisco? Dagny perguntou a Ed algumas semanas depois, quando Francisco não estava mais com eles. Ed pareceu surpreso. Nunca lhe havia ocorrido a possibilidade de questionar o sentimento. Disse então: ele me inspira segurança. Ele me faz esperar emoções e perigos, disse ela. Francisco tinha 16 anos, no verão seguinte, no dia em que ele e ela, sozinhos, estavam no alto de um penhasco perto do rio. Seus shorts e suas camisas tinham se rasgado na subida. Do alto do penhasco contemplavam o rio Hudson. Haviam ouvido dizer que, nos dias em que o tempo estava bom, dava para ver Nova York ao longe. Porém eles só viam uma névoa composta de 3 luzes diferentes que se fundiam: o rio, o céu e o sol. Ela se ajoelhou numa pedra, tentando ver alguma coisa da cidade. O vento jogava seu cabelo sobre os olhos. Olhou para trás e viu que Francisco não estava olhando ao longe, olhava para ela. Era um olhar estranho, concentrado e sério. Dagny ficou imóvel por um instante, as mãos espalmadas sobre a pedra, os braços tensos para sustentar o peso do corpo. Inexplicavelmente, o olhar de Francisco a fez perceber sua própria posição, pensar em seu ombro exposto pelo rasgão da blusa, suas pernas longas e queimadas de sol, apoiadas na pedra. Zangada, pôs-se de pé e se afastou dele. Ao levantar a cabeça, o ressentimento de seu olhar cruzou com a seriedade do olhar de Francisco, e, embora tivesse certeza de que o olhar dele era uma condenação hostil, quando deu por si, estava perguntando, num tom de desafio, sorrindo: de que você gosta em mim? Ele riu. Embaraçada, Dagny não sabia o que a fizera perguntar aquilo. Francisco respondeu: do que eu gosto em você é disso, e apontou para os trilhos da ferrovia Taggart ao longe, que brilhavam ao sol. Mas isso não é meu, disse ela, desapontada. Do que eu gosto é que, no futuro, vai ser. Ela sorriu e admitiu a vitória de Francisco, manifestando seu contentamento. Ela não sabia por que ele a olhara de modo tão estranho, porém sentia que ele enxergara alguma conexão, que ela não via, entre seu corpo e algo que havia dentro dela que lhe daria forças para mandar naquela estrada de ferro algum dia. Francisco disse, secamente: vamos tentar ver Nova York. E a puxou pelo braço até a beira do precipício.
Ele torcia seu braço de um jeito estranho, obrigando-a a se apertar contra ele. Ela sentiu o calor do sol nas pernas de Francisco, encostadas às suas. Olharam para a distância, mas só viram aquela névoa luminosa. Quando, naquele verão, Francisco partiu, Dagny achou que a sua partida era como uma fronteira atravessada, que assinalava o fim da infância. Ele ia entrar na faculdade naquele outono. No ano seguinte, seria a vez dela. Dagny sentia uma impaciência ansiosa, com um toque de medo, como se ele houvesse saltado para o desconhecido repleto de perigos. Era como aquele momento, anos antes, em que ela o vira saltar do alto de uma pedra para dentro do Hudson, vira-o desaparecer na água escura e ficará pensando que ele logo reapareceria e que então seria a sua vez de pular. Dagny resolveu tirar o medo da cabeça. Para Francisco, o perigo era tão somente uma oportunidade para alguma atuação brilhante, não havia batalhas que ele não ganhasse, inimigos que não derrotasse. E então ela se lembrou de um comentário que ouvira alguns anos antes. Um comentário estranho, e era estranho que as palavras permanecessem em sua memória, muito embora na época pensasse que elas não faziam sentido. O autor do comentário fora um velho professor de matemática, amigo de seu pai, que viera aquela vez, a primeira e única, visitá-los em sua casa de campo. Dagny gostava de seu rosto e ainda se lembrava da tristeza curiosa que vira nos olhos dele certa noite, quando ele, sentado na varanda ao entardecer, disse ao pai de Dagny, apontando para o vulto de Francisco no jardim: aquele menino é vulnerável. Ele tem uma capacidade excessiva de sentir felicidade. O que será que ele vai fazer com ela num mundo onde há tão poucas ocasiões de se ser feliz? Francisco se matriculou numa grande universidade americana, que seu pai escolhera para ele muitos anos antes. Era a instituição de ensino mais prestigiosa do mundo, a Universidade Patrick Henry, em Cleveland. Naquele inverno, Francisco não foi visitá-la em Nova York, muito embora ele pudesse ir vê-la com apenas uma noite de viagem. Não se corresponderam, como aliás nunca faziam. Mas Dagny sabia que ele voltaria ao campo para passar um mês no verão. Naquele inverno, em certas ocasiões, ela sentiu uma apreensão indefinida. As palavras do professor lhe voltavam à mente com insistência, como uma advertência que não conseguia entender. Resolveu esquecê-las. Quando pensava em Francisco, sentia-se confiante de que ela viveria mais um mês como uma promessa do futuro, como prova de que o mundo que via em seu futuro era de verdade, muito embora não fosse o mundo daqueles que a cercavam. Oi, Slug. Oi, Frisco. Ao vê-lo na colina, naquele primeiro momento, ela compreendeu de repente a natureza daquele mundo que era deles dois, juntos, em contraposição a todas as outras pessoas. Foi apenas uma pausa momentânea. Dagny sentiu a saia de algodão bater em seus joelhos, agitada pelo vento. Sentiu o sol nas pálpebras e a força de um alívio tão imenso que enterrou os pés na grama, porque teve a impressão de que seria levantada do chão, sem peso, pelo vento. Foi uma sensação súbita de liberdade e segurança, porque ela compreendeu que não sabia nada sobre a vida de Francisco, jamais soubera e nunca precisaria saber. O mundo do acaso, de famílias, refeições, escolas, pessoas, indivíduos sem objetivo que vergavam sob o peso de alguma culpa desconhecida, não era o mundo deles, não os mudaria jamais, não tinha importância. Ele e ela jamais haviam falado das coisas que aconteciam com eles, e sim apenas das coisas em que pensavam, daquilo que pretendiam fazer. Dagny olhou para Francisco em silêncio, como se uma voz dentro de si dissesse: não o que você é, mas o que havemos de fazer. Eu e você, ninguém nos deterá. Perdoe meu medo, me perdoe por pensar que eu poderia perdê-lo para eles, me perdoe por duvidar, eles nunca hão de alcançá-lo, nunca mais vou temer por você. Ele também ficou parado, olhando para ela, por um momento, e Dagny achou que não era um olhar de quem encontra uma amiga após uma longa ausência, e sim de quem vem pensando nela todos os dias. Ela não pôde ter certeza, tudo se passou em apenas um instante, tão breve que, no momento exato em que ela o captou, Francisco estava se virando para apontar para o álamo atrás dele, dizendo, com o tom de voz que usavam em suas brincadeiras do tempo da infância: eu queria que você corresse mais depressa. Vou ter sempre que esperar por você. E você vai esperar por mim? Perguntou ela, alegre. Sempre, e respondeu ele, sem sorrir. Enquanto subiam a ladeira em direção à casa, Francisco conversava com Ed. Dagny caminhava silenciosa ao seu lado. Sentia que havia agora uma reserva entre eles, a qual, curiosamente, era uma nova forma de intimidade. Ela não lhe perguntou nada sobre a universidade.
Alguns dias depois, perguntou apenas se ele estava gostando. Hoje em dia ensinam muita bobagem e respondeu ele. Mas gosto de alguns cursos. Fez amigos lá? 2. E não disse mais nada. Jean estava chegando ao fim de seu curso numa faculdade de Nova York. Seus estudos lhe emprestaram uma agressividade estranha, trêmula, como se ele houvesse descoberto uma nova arma. Certa vez, sem ter sido provocado, disse a Francisco, detendo-o no meio do gramado, num tom de hipocrisia, agressivo. Agora que você já está na faculdade, devia aprender alguma coisa sobre ideais. É tempo de esquecer sua ganância egoísta e pensar um pouco nas suas responsabilidades sociais, porque, a meu ver, toda essa fortuna que você vai herdar não é para lhe proporcionar prazer, e sim para você utilizar em benefício dos pobres e dos menos favorecidos, porque acho que aquele que não entende isso é o mais depravado dos seres humanos. Francisco respondeu, cortês. Não é aconselhável, James, dar sua opinião quando ninguém a pede. Você se arrisca a fazer a descoberta embaraçosa de que ela nada vale para seu interlocutor. Dagny perguntou a Francisco. Há muitos homens como Jean no mundo? Francisco riu. Muitíssimos. E você não se incomoda com isso? Não, não tenho que lidar com eles. Por que você perguntou? Porque acho que eles são perigosos, de algum modo. Não sei como, meu Deus, Dagny. Você acha que posso ter medo de um objeto como James? Alguns dias depois, estavam os dois caminhando sozinhos pelo bosque à margem do rio quando ela perguntou: Francisco, qual é o mais depravado dos seres humanos? Aquele que não tem objetivos. Ela contemplava as árvores eretas que os separavam do grande espaço aberto que surgia subitamente para além delas. Dentro da floresta estava fresco e quase escuro, mas os galhos exteriores recebiam os raios de sol quentes e prateados refletidos pela água. Ela se perguntava por que motivo estava apreciando aquela paisagem, ela que nunca antes prestara atenção nisso, porque ela estava tão consciente de seu prazer, de seus movimentos, de seu próprio corpo ao caminhar. Não tinha vontade de olhar para Francisco. Sentia que sua presença parecia mais intensamente real quando ela desviava a vista de seu rosto, quase como se fosse da presença dele que ressaltasse sua autoconsciência, como o sol refletido pela água. Você se acha capaz, não é? Perguntou ele. Sempre achei, e respondeu ela em tom de desafio, sem se virar. Bem, quero vê-la provar que isso é verdade. Quero ver até onde você vai subir na Taggart Transcontinental. Por melhor que você seja, quero vê-la se esforçar ao máximo para ser ainda melhor. E, quando você tiver se esgotado para atingir um objetivo, quero vê-la começar a buscar outro. Por que você acha que estou interessada em provar alguma coisa a você? Quer que eu responda? Não, sussurrou ela, olhando fixamente para a outra margem do rio, ao longe. Ela o ouviu rir baixinho, e depois de algum tempo ele disse: Dagny, não há nada de importante na vida, exceto a sua competência no seu trabalho. Nada. Só isso. Tudo mais que você for vem disso. É a única medida do valor humano. Todos os códigos de ética que vão tentar enfiar na sua cabeça não passam de dinheiro falso impresso por vigaristas para despojar as pessoas de suas virtudes. O código da competência é o único sistema moral baseado no padrão ouro. Quando você crescer, vai entender o que estou dizendo. Já entendo. Mas, Francisco, por que só eu e você parecemos saber disso? E por que você se preocupa com os outros? Porque eu gosto de compreender as coisas, e há uma coisa em relação às pessoas que não consigo entender. O quê? Olhe, eu nunca fui popular na escola e isso nunca me preocupou, mas agora eu descobri a razão. É uma coisa maluca. Não gostam de mim não porque eu faça as coisas mal feitas, e sim porque faço tudo bem. Não gostam de mim porque sempre tirei as maiores notas da turma. Nem preciso estudar. Sempre tiro 10. Você acha que eu devia tentar tirar 4 só para me tornar a garota mais popular da escola? Francisco parou, olhou para ela e lhe deu uma bofetada. O que ela sentiu foi contido num único instante, enquanto o chão sob seus pés tremia, numa explosão de emoção dentro dela. Dagny tinha consciência de que mataria qualquer outra pessoa que batesse nela. Sentia a fúria violenta que lhe teria dado forças para matar, e um prazer igualmente violento por ter sido Francisco quem a esbofeteara. Sentia prazer com a dor surda e quente no rosto, com o gosto de sangue no canto da boca. Sentia prazer no que ela de repente compreendeu a respeito de Francisco, de si própria, daquilo que o motivava. Esforçou-se para conter a tonteira, levantou a cabeça com firmeza e o encarou,
consciente de uma nova força dentro de si, sentindo-se à altura dele pela primeira vez na vida, encarando-o com um olhar irônico de triunfo. Será que o feri tanto assim? Perguntou ela. Ele parecia atônito. A pergunta e o sorriso não eram infantis. Respondeu: sim, se isso lhe dá prazer. Pois dá. Nunca mais faça isso. Não faça brincadeiras desse tipo. Não seja bobo. Quem disse a você que quero ser popular? Quando você crescer, vai entender como é abominável o que disse. Eu já entendo. Ele se virou abruptamente, tirou do bolso o lenço e o molhou no rio. Venha cá, ordenou. Ela riu e deu um passo atrás. Ah, não. Quero que fique assim como está. Tomara que inche bastante. Gostei. Ele a contemplou por um longo instante. Lentamente, com muita seriedade, disse: Dagny, você é maravilhosa. Sempre pensei que você achasse isso, e respondeu ela, com uma naturalidade insolente. Quando chegou à casa, Dagny disse à mãe que havia cortado o lábio ao cair sobre uma pedra. Foi a única vez em sua vida que mentiu. Não o fez para proteger Francisco. Fez por sentir que, por algum motivo indefinível, o incidente era um segredo precioso demais para ser compartilhado. No verão seguinte, quando Francisco veio, ela estava com 16 anos. Ao vê-lo, começou a descer a colina correndo, mas parou de repente. Ele viu, parou também, e ficaram imóveis por um momento, olhando um para o outro, separados por uma longa e verde encosta. Foi ele que andou em direção a ela, bem devagar, enquanto ela o esperava, imóvel. Quando ele se aproximou, ela deu um sorriso inocente, como se não percebesse que tinha havido uma disputa, e um vencedor. Caso você esteja interessado, disse ela, estou trabalhando na estrada de ferro. Vigia noturna da estação de Rochdale. Francisco riu. Está bem, Taggart Transcontinental, agora vamos disputar quem honra mais seu antepassado, se você, com seu Nat Taggart, ou eu, com meu Sebastian de Anconia. Naquele inverno, Dagny reduziu sua vida à simplicidade luminosa de um desenho geométrico, algumas linhas retas, de sua casa à faculdade de engenharia na cidade, de dia, e de sua casa ao trabalho na estação de Rochdale, à noite, e o círculo fechado do seu quarto, repleto de diagramas de motores, projetos de estruturas de aço, horários de trens. A senhora Taggart observava a filha, preocupada e confusa. Tudo ela perdoava, menos uma coisa: Dagny não manifestava nenhum interesse por homens, nenhuma inclinação sentimental. A senhora Taggart não gostava de extremismos. Estava disposta até a aceitar o extremo oposto, se necessário, mas isso era ainda pior, pensava ela. Tinha vergonha de confessar que, aos 17 anos, sua filha não tinha nenhum pretendente. Dagny Francisco de Anconia? Dizia ela, sorrindo com tristeza, quando as amigas curiosas lhe perguntavam: Ah, não, não é namoro, não. É alguma espécie de cartel industrial e internacional. Eles só pensam nessas coisas. Certa noite, na presença de visitas, a senhora Taggart ouviu James afirmar, com um tom de estranha satisfação na voz: Dagny, apesar de você ter o mesmo nome da linda mulher que se casou com Nat Taggart, você se parece mais com ele do que com ela. A senhora Taggart não sabia o que era pior, James dizer uma coisa dessas ou Dagny concordar, sentindo-se elogiada. Ela jamais conseguiria, pensava a senhora Taggart, entender sua própria filha. Dagny era apenas um vulto que entrava e saía da casa, uma figura magra, de casaco de couro com colarinho levantado, saia curta e longas pernas de corista. Atravessava a sala com passos abruptos, diretos, masculinos, porém tinha certa graça em seus movimentos, rápida, tensa e, curiosamente, desafiadoramente feminina. Às vezes, ao olhar de relance para o rosto de Dagny, a senhora Taggart captava uma expressão que não conseguia definir com precisão. Era muito mais do que alegria. Era um prazer de uma pureza tão virginal que lhe parecia uma normalidade. Era impossível que uma moça fosse insensível a ponto de não ter descoberto nenhuma tristeza na vida. Sua filha, concluiu ela, era incapaz de sentir emoções. Dagny, perguntou ela uma vez, você nunca pensa em se divertir? Dagny a olhou sem entender e respondeu: E o que a senhora acha que eu estou fazendo? A decisão de realizar uma festa formal de debutante para sua filha custou à senhora Taggart muitas noites de ansiedade. Ela não sabia se estava apresentando à sociedade nova-iorquina a senhorita Dagny Taggart ou a vigia noturna da estação de Rochdale. No fundo,
Tendi a concluir que o segundo título era o mais apropriado e estava certa de que Dagny rejeitaria a ideia da festa. Ficou surpresa quando Dagny manifestou maior entusiasmo, comportando-se como uma menina. A Sra. Taggart ficou surpresa novamente ao ver a filha pronta para a festa. Era o primeiro vestido feminino que ela usava, um longo de chifão branco, com saia ampla, que flutuava feito uma nuvem. A mãe antes temia que o vestido e Dagny não se harmonizassem, porém a garota ficou belíssima. Parecia ao mesmo tempo mais velha e mais inocente que de costume. À frente do espelho, levantou a cabeça, numa pose digna da esposa de Nat Taggart. Dagny, disse a Sra. Taggart delicadamente, repreendendo-a, está vendo como você fica bonita quando quer? Estou, e respondeu ela, sem espanto. O salão de baile do Hotel Wayne Falkland fora enfeitado segundo as instruções da Sra. Taggart. A mulher tinha um bom gosto de artista, e a decoração daquela noite foi sua obra-prima. Dagny, eu gostaria que você aprendesse a apreciar certas coisas, disse ela. As luzes, as cores, as flores, a música não são tão desprezíveis quanto você acha. Nunca achei que fossem desprezíveis, e respondeu Dagny, alegre. Pela primeira vez, a Sra. Taggart sentiu que havia um vínculo unindo-a à filha. Dagny olhava com confiança e gratidão de criança. São essas coisas que embelezam a vida, disse a mãe. Quero que esta noite seja muito bela para você, Dagny. O primeiro baile é a coisa mais romântica da vida da gente. Para a Sra. Taggart, a maior surpresa foi o momento em que viu Dagny contemplando o salão, parada sob as luzes. Não era mais uma criança, e sim uma mulher, com um poder tão cheio de confiança, tão perigoso que a Sra. Taggart a contemplou com um misto de admiração e espanto. Numa época de rotina, cinismo e indiferença, em que as pessoas pareciam se considerar meros animais, o porte de Dagny lhe pareceu quase indecente, porque era assim que uma mulher teria encarado um salão de baile séculos atrás, quando expor o próprio corpo seminu à admiração dos homens era um ato de ousadia, quando esse ato tinha um significado e apenas um, era reconhecido por todos como uma grande aventura. E era esta, pensou a Sra. Taggart, sorrindo, a moça que sempre julguei desprovida de sensualidade. Sentiu um alívio imenso e um pouco de vontade de rir, ao pensar que uma descoberta como essa lhe proporcionara uma sensação de alívio. O alívio só durou algumas horas. No fim da noite, viu Dagny num canto do salão, sentada sobre um corrimão como se fosse uma cerca, as pernas balançando sob o vestido de chifão como se estivessem enfiadas em calças. Conversava com dois rapazes e seu rosto exprimia um vazio desdenhoso. Nem Dagny nem a mãe disseram nada no caminho de volta para casa. Mas algumas horas depois, movida por um impulso repentino, a Sra. Taggart foi até o quarto da filha. A garota estava à janela, ainda com o vestido de festa. Parecia uma nuvem sustentando um corpo que agora aparentava ser magro demais para ele, um corpo pequeno com ombros caídos. Lá fora, as nuvens estavam cinzentas, com o primeiro clarão da madrugada. Quando Dagny se virou, a Sra. Taggart só viu em seu rosto uma impotência confusa. O rosto estava calmo, mas havia algo nele que fez a mãe se arrepender de haver desejado que a filha travasse conhecimento com a tristeza. Mamãe, será que eles acham que é justamente o contrário? Perguntou ela. O quê? Perguntou a mãe, confusa. As coisas que a senhora estava dizendo. As luzes e as flores. As pessoas acham que são essas coisas que as fazem sentir-se românticas, e não o contrário. Minha querida, o que você quer dizer? Ninguém na festa gostou de nada, disse ela, com uma voz desanimada, nem pensou nada nem sentiu nada. Todo mundo ficou andando de um lado para outro, dizendo as mesmas bobagens que dizem em qualquer lugar. Pelo visto, achavam que as luzes seriam capazes de conferir brilho às suas palavras. Minha querida, você leva tudo a sério demais. Ninguém vai a um baile para ser inteligente, e sim para ser alegre. Ou seja, para ser burro. Será que você não gostou de conversar com os rapazes? Que rapazes? Não vi nenhum ali que eu não pudesse reduzir a pó. Alguns dias depois, sentada à sua mesa na estação de Rochdale, sentindo-se à vontade e alegre, Dagny pensou na festa e deu de ombros, reprovando seu próprio desapontamento. Olhou para cima, era primavera, e os galhos das árvores lá fora, no escuro, estavam cheios de folhas. O ar estava calmo e morno. Dagny perguntou a si mesma o que esperara daquela festa. Não sabia. Mas sentia-o de novo, aqui e agora, debruçada sobre uma escrivaninha surrada, olhando pela janela para a noite,
uma expectativa sem objetivo, que subia por seu corpo, lentamente, como um líquido quente. Ela se curvou sobre a mesa, preguiçosa. Não sentia nem cansaço nem vontade de trabalhar. Quando Francisco veio naquele verão, ela lhe falou do baile e de sua decepção. Ele a escutou em silêncio, olhando-a pela primeira vez com aquele olhar fixo zombeteiro que reservava para as outras pessoas, um olhar que parecia ver demais. Dagny tinha a sensação de que ele ouvia em suas palavras mais do que ela achava estar lhe dizendo. Viu aquele mesmo olhar nos olhos dele quando o deixou mais cedo do que necessário. Estavam sozinhos os dois, à margem do rio. Ela só precisava chegar à estação dentro de 1 hora. Havia longas tiras de fogo no céu e fagulhas vermelhas flutuando preguiçosamente na água. Francisco estava calado havia muito tempo, quando ela se levantou de repente e disse que tinha de ir embora. Ele não tentou convencê-la a ficar mais um pouco. Recostou-se, apoiando os cotovelos na grama, e a contemplou, sem se mexer. Seu olhar parecia dizer que ele sabia o que a fazia ir agora. Subindo a ladeira, apressada e zangada, Dagny se perguntava por que tinha resolvido ir embora. Não sabia o motivo. Fora uma inquietação súbita provocada por um sentimento que só agora conseguia identificar, uma sensação de expectativa. Todas as noites, ela pegava o carro e percorria os 8 quilômetros que separavam a casa de campo da estação de Rochdale. Voltava ao nascer do dia, dormia algumas horas e se levantava junto com o restante da família. Não tinha vontade de dormir. Ao se deitar, quando raiava o dia, sentia uma impaciência tensa, alegre, sem motivo, uma vontade de enfrentar aquele dia nascente. Viu o olhar zombeteiro de Francisco outra vez, numa quadra de tênis. Ela não se lembrava de como aquele jogo começara. Com frequência jogavam tênis, e Francisco sempre ganhava. Ela não sabia em que momento tomar a decisão de ganhar dessa vez. Quando se deu conta disso, não era mais uma decisão, nem um desejo, e sim uma fúria silenciosa que crescia dentro de si. Ela não sabia por que tinha de ganhar, não sabia por que a vitória era tão crucial, tão importante e necessária. Sabia apenas que tinha de ganhar, e ia ganhar. Parecia fácil jogar, era como se sua vontade tivesse desaparecido, substituída pela força de uma outra pessoa, que jogava por ela. Contemplou a figura de Francisco, alto, ágil, o bronzeado dos braços ressaltado pelo branco da camisa. Sentiu um prazer arrogante ao ver a habilidade de seus movimentos, porque era isso que ela iria derrotar. Assim, a perfeição de cada movimento dele se tornava a vitória dela. A brilhante competência do corpo de Francisco era o triunfo do dela. Sentiu o cansaço aumentar, uma dor, sem saber que era dor, apenas umas pontadas súbitas que a faziam pensar em alguma parte do corpo por um momento, e que no instante seguinte ela esquecia, a articulação do ombro, o cotovelo, os quadris, onde o short branco se colava à pele, os músculos das pernas, quando ela pulava para acertar a bola, porém não pensava mais neles ao tocar o chão de novo. As pálpebras, quando o céu ficava de um vermelho escuro e a bola vinha em sua direção como uma chama branca, a ardência que lhe subia do calcanhar até a espinha e continuava a queimar pelo ar, empurrando a bola em direção ao vulto de Francisco. Experimentava um prazer exultante, porque cada pontada em seu corpo terminava no corpo de Francisco, porque ele estava ficando tão exausto quanto ela. Tudo o que fazia consigo própria, fazia-o também com ele, era o que ele sentia, o que ela o obrigava a sentir. O que ela sentia não era a sua dor, o seu corpo, era tudo dele. Quando, por um momento, ela lhe via o rosto, percebia que ele estava rindo. Francisco olhava para Dagny como se compreendesse. Estava jogando não para ganhar, mas para lhe criar dificuldades, mandando bolas dificílimas para fazê-la correr, perdendo pontos para vê-la contorcer-se toda numa cortada, ficando imóvel, para que ela pensasse que ele não ia conseguir, e estendendo o braço de repente e acertando a bola com tanta força que ela sabia que ia errar. Ela tinha a sensação de que nunca mais conseguiria se mexer, e era estranho se ver de repente no lado oposto da quadra, acertando a bola na hora exata, com toda a força, como se quisesse esmagá-la, como se desejasse fazer aquilo com a cara de Francisco. Só mais uma, pensava ela, mesmo se com isso ela partisse os ossos do braço. Só mais uma, mesmo se o ar que ela engolia, ofegante, com a garganta apertada e inchada, de repente lhe faltasse. Nesses momentos ela não sentia nada, nem dor, nem músculos, era só a ideia de que era necessário derrotá-lo, exauri-lo, vê-lo cair de cansaço. Então ela poderia até morrer satisfeita. Dagny venceu. Talvez Francisco tivesse perdido por rir.
Ele andou até a rede, enquanto ela permanecia parada, e jogou a raquete a seus pés, como se soubesse que era isso que ela queria. Francisco saiu da quadra e se jogou no gramado, exausto, repousando a cabeça sobre o braço. Ela se aproximou dele silenciosamente. Ficou a contemplá-lo, a olhar seu corpo estendido a seus pés, sua camisa empapada de suor, as mechas de cabelo sobre o braço. Ele levantou a cabeça. Seus olhos percorreram suas pernas, subindo até o short, a blusa, os olhos. Era um olhar zombeteiro, que parecia lhe atravessar as roupas, ler sua mente. E parecia dizer: eu ganhei. Aquela noite, sentada à sua mesa em Rockdale, sozinha no velho prédio da estação, ela ficou olhando o céu pela janela. Era a hora de que mais gostava, quando as vidraças superiores da janela ficavam mais claras e os trilhos lá fora se transformavam em fios de prata indistintos, vistos através das vidraças mais baixas. Dagny apagou a luz e contemplou a ampla e silenciosa extensão daquela terra imóvel. Nada se mexia. Nenhuma folha tremia nos galhos, enquanto o céu lentamente perdia a cor e se tornava uma imensidão de água brilhante. O telefone não tocava, como se em toda a rede ferroviária nada se movesse. Dagny ouviu passos lá fora, aproximando-se da porta. Francisco entrou. Ele jamais viera à estação antes, mas ela não ficou surpresa ao vê-lo. O que você está fazendo acordado a esta hora? Perguntou ela. Não estava com vontade de dormir. Como você chegou aqui? Não ouvi o barulho do seu carro. Vim a pé. Passaram-se alguns momentos, e só então ela se deu conta de que não lhe havia perguntado o motivo de sua visita, e de que não queria fazer essa pergunta. Francisco perambulou pelo escritório, olhando os maços de guias pendurados nas paredes, o calendário com a foto do cometa Tagata aproximando-se orgulhosamente do observador. Francisco parecia estar em casa, como se achasse que aquele lugar era deles, como eles sempre se sentiam quando saíam juntos. Mas ele não parecia estar com vontade de falar. Fez algumas perguntas sobre o trabalho de Dagny e depois se calou. À medida que clareava lá fora, o movimento foi aumentando na linha, e o telefone começou a tocar no silêncio. Ela voltou ao trabalho. Ele estava sentado num canto, uma das pernas sobre o braço da poltrona, esperando. Dagny trabalhava depressa, sentindo uma lucidez extraordinária. Dava-lhe prazer a precisão rápida de suas mãos. Ela concentrava sua atenção no som estridente e nítido do telefone, nos números dos trens, dos vagões, das ordens. Não percebia mais nada. Mas, quando uma folha de papel caiu no chão e ela se abaixou para pegá-la, Dagny percebeu, de repente, com intensidade, aquele momento específico, ela própria, o movimento que fizera. Percebeu sua saia de linho cinzento, a manga arregaçada da blusa cinzenta, o braço nu estendido para pegar o papel. Sentiu que o coração parava de bater, sem motivo, como se fosse um momento de expectativa. Pegou o papel e voltou ao trabalho. Já era quase dia claro. Um trem passou pela estação, sem parar. Na pureza da manhã, a longa linha de tetos dos vagões se fundia num cordão prateado, e o trem parecia suspenso sobre o chão, sem tocar nele, riscando o ar. O assoalho da estação estremeceu, e o vidro da janela sacudiu. Dagny contemplou o trem com um sorriso entusiasmado. Olhou para Francisco. Ele a olhava com o mesmo sorriso. Quando o operador diurno chegou, Dagny e Francisco saíram. O sol ainda não se havia levantado, e o ar parecia radiante. Ela não se sentia cansada. Ao contrário, parecia que tinha acabado de se levantar da cama. Dagny foi andando em direção ao carro, mas Francisco disse: "Vamos voltar a pé. Depois a gente vem pegar o carro." "Está bem." Dagny não ficou surpresa e não encarou com desânimo a perspectiva de caminhar 8 quilômetros. Parecia-lhe perfeitamente natural, perfeitamente de acordo com aquele momento de realidade e claridade intensas, momento desligado de tudo que é imediato, isolado como uma ilha ensolarada cercada por uma muralha de neblina, igual à realidade acentuada e inquestionável que se vive quando se está bêbado. A estrada passava pelo bosque. Afastaram-se dela e tomaram um velho atalho que serpenteava por entre as árvores. Não havia sinal de vida humana. Velhas marcas de pneus, já cobertas de mato, contribuíam para criar a ilusão de que a presença humana estava ainda mais distante, acrescentando à distância espacial o afastamento no tempo. A claridade velada do amanhecer ainda pairava sobre o chão, mas folhas de um verde brilhante que se amontoavam entre as árvores pareciam iluminar a mata. As folhas estavam imóveis. Dagny e Francisco caminhavam,
os únicos seres dotados de movimento naquele mundo estático. De repente, ela percebeu que havia muito tempo não trocavam palavra. Chegaram a uma clareira. Ficava no fundo de um despenhadeiro de rocha nua. Um riacho cortava o mato, e os galhos das árvores se curvavam até quase tocar o chão, como uma cortina de um verde líquido. O ruído da água acentuava o silêncio. Um retalho de céu aberto ao longe tornava o lugar ainda mais escondido. No alto de um morro uma árvore captava os primeiros raios de sol. Pararam olhando um para o outro. Ela compreendeu o que iria ocorrer. Francisco agarrou. Dagny sentiu seus lábios encostados aos dele, sentiu que seus braços apertavam com violência e percebeu pela primeira vez quanto desejava que ele fizesse aquilo. Foi tomada por uma rebelião momentânea e um pouco de medo. Ele a segurava, apertando todo o seu corpo contra o dela, com uma insistência tensa, determinada, lhe acariciando os seios como se estivesse aprendendo a ter com seu corpo uma intimidade de proprietário, uma intimidade chocante que não precisava pedir permissão. Dagny tentou se afastar, mas bastou olhar por alguns instantes para seu rosto e ver seu sorriso que demonstrava a permissão que, há muito tempo, lhe fora dada. Ela pensou que devia fugir, porém foi ela mesma que lhe puxou a cabeça para mais uma vez procurar seus lábios. Dagny compreendeu que o medo seria inútil, que Francisco faria o que quisesse, que a decisão cabia a ele, que ele não lhe deixava nenhuma alternativa senão a que ela mais desejava, a submissão. Não tinha consciência do objetivo de Francisco, não podia pensar com clareza, não tinha forças para acreditar que desejava submeter-se. Sabia apenas que tinha medo. Porém agia como se estivesse orando a ele. Não me peça, por favor, não me peça, faça-o. Firmou os pés por um instante, para resistir, mas Francisco apertou sua boca contra a dela, e os dois foram se abaixando juntos, de lábios sempre colados. Dagny permaneceu imóvel no chão, como objeto passivo, ainda que palpitante, de um ato que ele realizou com simplicidade, sem hesitação, como se aquilo fosse seu direito, o direito concedido pelo prazer inimaginável que o ato lhes proporcionava. Ele deu nome ao que aquilo significava para ambos nas primeiras palavras que pronunciou depois: tínhamos que aprender um com o outro. Ela contemplou sua figura alongada deitada na grama ao seu lado. Francisco estava de calça e camisa pretas. Os olhos de Dagny se fixaram no cinto apertado na cintura fina dele, e ela sentiu a pontada de uma emoção que era uma espécie de orgulho por ser proprietária daquele corpo. Ela relaxou, olhando para o céu, não sentindo nenhum desejo de se mexer nem de pensar que havia qualquer outro tempo que não fosse aquele momento. Ao chegar à casa, depois que se deitou, nua, porque seu corpo se transformará em um objeto estranho, algo precioso demais para ficar envolto numa camisola, e porque lhe dava prazer ficar nua e imaginar que os lençóis brancos haviam sido tocados pelo corpo de Francisco, quando ela se conscientizou de que não ia dormir, porque não queria descansar e perder aquele cansaço, o mais maravilhoso que jamais experimentara. A última coisa em que pensou foi o tempo em que ela quisera exprimir, sem o conseguir, o conhecimento momentâneo de um sentimento maior do que a felicidade, o sentimento de abençoar toda a terra, de estar apaixonada pelo fato de existir neste mundo. Pensou então que o ato que aprenderá era a maneira de exprimir esse sentimento. Se era um pensamento da maior gravidade, ela não sabia. Nada poderia ser grave em um universo onde a ideia de dor tinha sido abolida. Ela não estava mais lá para tirar conclusões, estava dormindo, com um sorriso leve nos lábios, num quarto silencioso e iluminado pela luz da manhã. Naquele verão, Dagny se encontrou com ele no bosque, em cantos secretos à margem do rio, no chão de uma cabana abandonada, no porão da casa. Eram as únicas ocasiões em que ela aprendia a experimentar uma sensação de beleza contemplando velhos caibros de madeira, ou o aço de um condicionador de ar que zumbia tenso, ritmicamente, sobre suas cabeças. Ela usará sempre calças ou vestidos leves de algodão, porém nunca se sentia tão feminina como quando estava ao lado dele, em seus braços, entregando-se a qualquer coisa que ele desejasse, reconhecendo abertamente seu poder de reduzi-la à impotência pelo prazer que ele tinha capacidade de proporcionar a ela. Francisco lhe ensinou todo tipo de sensualidade que pôde inventar. Não é maravilhoso os nossos corpos poderem nos dar tanto prazer? Disse-lhe certa vez, com simplicidade. Eram felizes e radiosamente inocentes. Para eles, era inconcebível a ideia de que o prazer é pecado. Mantiveram seu amor em segredo, não por sentimento de culpa vergonhosa, mas por ser algo imaculadamente só deles dois, que ninguém tinha direito de questionar ou julgar.
Ela conhecia a opinião comum sobre a sexualidade, que todos aceitavam de uma forma ou de outra, a ideia de que o sexo era uma fraqueza, um sinal do que havia de inferior na natureza humana, algo a ser aceito a contragosto. Dagny sentia uma emoção de castidade que a fazia recuar não dos desejos do corpo, mas do contato com as pessoas que acreditavam nessa visão. Naquele inverno, Francisco veio visitá-la em Nova York mais de uma vez, inesperadamente. Vinha de avião de Cleveland, sem avisá-la, 2 vezes numa semana, ou desaparecia por meses. Dagny costumava ficar em seu quarto, sentada no chão, cercada de diagramas e plantas. Se batessem em sua porta, exclamava: "Estou ocupada." Então ouvia uma voz debochada perguntar: "Está mesmo?" Levantava-se de um salto e abria a porta para Francisco. Iam para um pequeno apartamento que ele alugara num bairro tranquilo. "Francisco?" perguntou ela uma vez, subitamente surpresa. "Sou sua amante, não sou?" Ele riu. "É isso mesmo." Ela sentiu o orgulho que se espera de uma mulher a quem é concedido o título de esposa. Durante os muitos meses em que Francisco ficava ausente, ela nunca pensava se ele lhe era fiel ou não. Sabia que era. Embora jovem demais para compreender o motivo, sabia que o desejo indiscriminado, sem seletividade, só era possível para aqueles que encaravam o sexo e a si próprios como coisas más. Dagny sabia pouco sobre a vida de Francisco. Ele estava cursando o último ano da faculdade, raramente falava no assunto, e ela nunca lhe perguntava nada. Suspeitava de que ele estava se esforçando demais, porque por vezes percebia, no seu olhar excessivamente intenso, os sinais do entusiasmo de quem está excedendo os limites de sua energia. Uma vez Dagny se riu dele, dizendo que era uma velha empregada da Taggart Transcontinental, enquanto ele ainda não havia começado a trabalhar para se sustentar. Ele retrucou: "Meu pai se recusa a me deixar trabalhar na Cobre de Anconia enquanto eu não me formar. E desde quando você é obediente, tenho de respeitar a vontade dele. Ele é o dono da Cobre de Anconia, mas não é dono de todas as companhias de cobre do mundo." Havia um traço de secreto divertimento no seu sorriso. Ela só soube no outono seguinte, quando Francisco, já formado, voltou a Nova York após ter ido visitar o pai em Buenos Aires. Então ele lhe disse que havia feito 2 cursos durante os últimos 4 anos, um na Universidade Patrick Henry, outro numa fundição de cobre perto de Cleveland. "Gosto de aprender as coisas na prática", disse ele. Havia começado a trabalhar na fundição aos 16 anos, na fornalha, e agora, aos 20, era o proprietário. Havia adquirido sua primeira propriedade, tendo de mentir a respeito da sua idade, no dia em que recebeu o diploma, e enviou os 2 documentos ao pai. Mostrou a Dagny uma foto da fundição. Era pequena, suja, velha, arruinada por anos de decadência. No portão de entrada, como uma bandeira nova no astro de um navio abandonado, via-se a placa: Cobre de Anconia. O Relações Públicas do escritório de seu pai em Nova York ficara indignado. "Mas, Dom Francisco, o senhor não pode fazer isso. O que o público vai pensar? Esse nome numa espelunca daquelas." "É o meu nome", e respondeu Francisco. Quando entrou no escritório do pai em Buenos Aires, uma sala ampla, severa e moderna, como um laboratório, cujas paredes só eram enfeitadas por fotografias das propriedades da Cobre de Anconia, fotografias das maiores minas, docas e fundições do mundo, Francisco viu, no lugar de honra, em frente à mesa do pai, uma fotografia da fundição de Cleveland com a nova placa sobre o portão de entrada. Seu pai desviou o olhar da foto para seu rosto. Francisco estava em pé à frente da mesa. "Não é um tanto prematuro?" perguntou o pai. "Eu não aguentaria 4 anos só assistindo a aulas." "De onde você arranjou dinheiro para fazer o primeiro pagamento da compra da fundição?" "Apostando na Bolsa de Nova York." "O quê? Quem lhe ensinou a fazer isso?" "Não é difícil saber quais as empresas que vão ter sucesso e quais as que não vão." "De onde você tirou dinheiro para investir?" "Da mesada que o senhor me mandava e do meu salário." "Como você arranjava tempo para seguir as flutuações da bolsa?" "Enquanto eu preparava minha tese sobre a influência da teoria aristotélica do motor imóvel sobre os sistemas metafísicos posteriores." Naquele outono, a estada de Francisco em Nova York foi curta. Seu pai o enviará a Montana como superintendente assistente de uma mina de sua empresa. "Sabe", disse-lhe a Dagny, sorrindo, "meu pai não acha aconselhável deixar que eu suba depressa demais. Também não quero que ele tenha confiança em mim gratuitamente. Se ele quer fatos, estou disposto a provar." Na primavera,
Francisco voltou, como chefe do escritório da Cobre de Anconia em Nova York. Dagny não o viu com frequência nos 2 anos que se seguiram. Ela nunca sabia onde ele estava, em que cidade ou continente, um dia após tê-lo visto. Sempre aparecia inesperadamente, e ela gostava disso, porque assim ele era uma presença constante em sua vida, como o raio de uma luz oculta que poderia iluminá-la a qualquer momento. Sempre que o via em seu escritório, Dagny pensava em suas mãos, tais quais ela as vira segurando o volante de uma lancha. Francisco administrava o escritório do mesmo modo como pilotava o barco, com velocidade, risco, segurança e perfeição. Mas um pequeno incidente ficou em sua mente, preocupando-a, não era do feitio dele. Ela ouviu à janela do escritório, uma tarde, contemplando o anoitecer na cidade. Ficou muito tempo sem se mexer. Seu rosto estava duro e rígido. Havia nele a expressão de uma emoção de que ela não o julgava capaz, uma raiva amarga e impotente. Disse ele: há alguma coisa de errado no mundo. Sempre houve. Alguma coisa que ninguém jamais deu nome, que ninguém jamais explicou. Recusou-se a lhe dizer o que era. Na próxima vez em que ela o viu, não havia nele nenhum sinal daquele incidente. Era primavera, estavam juntos na cobertura de um restaurante, e o vento agitava a seda leve do vestido de Dagny contra a figura alta de Francisco, com seu traje negro formal. Olhavam para a cidade. No salão atrás deles, ouvia-se um estudo de concerto de Richard Halley. Ainda não era um compositor muito conhecido, mas eles o haviam descoberto e adoravam sua música. Disse Francisco: nós não precisamos procurar arranha-céus na distância, não é? Já os atingimos. Ela sorriu e completou: acho que já os estamos deixando para trás. Chego quase a sentir medo. Estamos numa espécie de elevador muito rápido. Claro que estamos. Mas sente medo de quê? Que corra o elevador. Limites para quê? Francisco tinha 23 anos quando seu pai morreu e ele foi para Buenos Aires assumir as propriedades que agora eram suas. Dagny passou 3 anos sem vê-lo. De início, ele lhe escrevia, a intervalos irregulares. Falava da Cobre de Anconia, do mercado internacional, das questões que afetavam os interesses da Taggart Transcontinental. Suas cartas eram curtas, escritas à mão, normalmente à noite. Dagny não ficou triste em sua ausência. Ela também estava dando os primeiros passos em direção ao controle de um império. Ouvirá os maiores nomes da indústria, amigos de seu pai, dizerem que era bom ficar de olho no jovem de Anconia. Se a Cobre de Anconia já era uma grande companhia antes, sob sua direção se tornaria ainda maior. Ela sorriu, sem espanto. Havia momentos em que sentia uma saudade súbita e violenta de Francisco, mas era apenas impaciência, não dor. Ela não a levava a sério, confiante em que eles dois estavam trabalhando para chegar a um futuro em que tudo seria deles, incluindo o amor. Então as cartas de Francisco pararam de chegar. Ela tinha 24 anos quando, num dia de primavera, o telefone tocou em sua mesa, no escritório do edifício Taggart. Dagny, disse uma voz que ela reconheceu imediatamente: estou no Wayne Falkland. Venha jantar comigo esta noite. Às 7. Ele falava como se a tivesse visto pela última vez na véspera. Ao observar que demorará para voltar a respirar, ela percebeu, pela primeira vez, quanto aquela voz era importante para ela. Está bem. Francisco respondeu. Não precisavam dizer mais nada. Ao recolocar o fone no gancho, pensou que a volta dele era uma coisa natural, que ela sempre esperara que acontecesse, só que não previra aquela necessidade súbita de pronunciar seu nome, nem a pontada de felicidade que sentiu ao fazê-lo. Quando entrou no quarto do hotel, naquela noite, Dagny parou de repente. Viu-o no meio do aposento, olhando para ela com um sorriso lento, involuntário, como se ele tivesse perdido a capacidade de sorrir e se espantasse de poder fazê-lo agora. Olhava para ela com ar de incredulidade, como se não acreditasse completamente no que ela era, no que ele sentia. Seu olhar era como um pedido de socorro de um homem incapaz de chorar. Quando Dagny entrou, ele começou a cumprimentá-la, como de costume. Oi, mas não conseguiu terminar. Após um momento, disse: você está linda, Dagny. Falava como se aquilo lhe doesse. Francisco, eu. Ele sacudiu a cabeça, para impedi-la de pronunciar as palavras que eles nunca haviam dito um para o outro, muito embora soubessem que ambos as haviam dito e ouvido naquele momento. Francisco se aproximou, tomou-a nos braços, beijou-a na boca e a apertou por muito tempo. Quando Dagny olhou para seu rosto,
viu que ele sorria para ela de modo confiante, zombeteiro. Era um sorriso que exprimia que ele estava sob controle, que ela estava sob seu controle, que tudo estava sob seu controle, que lhe ordenava que esquecesse o que ela vira naquele primeiro instante. Oi, Slug, disse ele. A única coisa de que ela tinha certeza era de que não devia fazer perguntas. Sorriu e disse: Oi, Frisco. Ela poderia ter compreendido qualquer mudança, menos aquilo que via naquele momento. Não havia no rosto de Francisco nenhum sinal de vida, de prazer, tornará-se implacável. O pedido em seu primeiro sorriso não tinha sido sinal de fraqueza. Ele adquirira um ar de determinação que parecia inflexível. Agia como quem se mantém ereto sob o peso de um fardo intolerável. Ela viu em seu rosto o que não acreditava ser possível, sinais de amargura, de angústia. Dagny, não fique surpresa com o que eu fizer, disse ele, ou com o que vier a fazer no futuro. Foi a única explicação que ele deu. Depois passou a agir como se nada houvesse a explicar. Tudo o que ela sentiu foi uma leve ansiedade. Era-lhe impossível sentir temor por ele, sentir medo em sua presença. Quando Francisco riu, Dagny achou que estavam de novo no bosque, perto do rio Hudson. Ele não havia mudado, jamais mudaria. O jantar foi servido no quarto. Ela achou engraçado olhar para ele do outro lado de uma mesa posta com a formalidade gélida de um hotel de extremo luxo, que parecia um palácio europeu. O Wayne Falkland era o hotel mais extraordinário que havia no mundo. Seu estilo de luxo indolente, com cortinas de veludo, painéis esculpidos e candelabros, parecia contrastar deliberadamente com a sua função. Ninguém poderia pagar por todo aquele luxo senão homens que vinham a Nova York fechar negócios de âmbito internacional. Ela percebeu, nos garçons que serviam o jantar, uma deferência toda especial para com Francisco e notou que ele nem reparava. Sentia-se em casa, indiferente. Já há muito se acostumara com o fato de que ele era o senhor de Anconia, da cobre de Anconia, mas ela achou estranho que ele não falasse de seu trabalho. Imaginara que o trabalho seria seu único interesse, a primeira coisa que mencionaria para ela. Mas ele nem sequer o citou. Em vez disso, fez com que ela falasse sobre seu trabalho, suas promoções, o que ela sentia pela Taggart Transcontinental. Dagny falou como sempre falava com ele, convicta de que ele era o único capaz de compreender sua dedicação apaixonada. Ele não fez nenhum comentário, apenas ficou a ouvi-la. Um dos garçons ligara o rádio, para servir de fundo musical ao jantar. Eles não haviam prestado atenção ao fato. Mas, de repente, o quarto foi atingido por um impacto sonoro, quase como se uma explosão subterrânea houvesse sacudido as paredes. O impacto não fora causado pelo volume, e sim pela qualidade da música. Era o novo concerto de Halley, então recentemente composto, o quarto concerto. Ficaram em silêncio, ouvindo aquela afirmação de revolta, o hino triunfal das grandes vítimas que se recusavam a aceitar a dor. Francisco contemplava a cidade enquanto ouvia. De súbito, inesperadamente, com uma voz estranhamente desprovida de ênfase, ele perguntou: Dagny, o que você diria se eu lhe pedisse que largasse a Taggart Transcontinental e a deixasse ir para o inferno, já que é isso que vai acontecer de qualquer modo quando seu irmão assumir o controle? O que eu lhe diria se você me perguntasse o que achava da ideia de me suicidar? Respondeu ela, zangada. Ele permaneceu calado. Por que você disse isso? Perguntou ela. Eu não imaginava que você fosse capaz de uma brincadeira dessas. Não é de seu feitio. Não havia nenhum sinal de humor no rosto de Francisco. Ele respondeu, muito sério. Não, é claro que não. Dagny se obrigou a lhe perguntar sobre seu trabalho. Ele respondeu estritamente ao que ela perguntou. Ela repetiu o comentário que ouvirá da boca dos industriais, a respeito do futuro brilhante que a cobre de Anconia teria sob a direção de Francisco. É verdade, disse ele, com uma voz indiferente. Subitamente ansiosa, sem saber o que a impelia, ela perguntou: Francisco, o que você veio fazer em Nova York? Ver uma pessoa amiga que me chamou, e respondeu ele, devagar. Algum negócio? Sem olhar para ela, como se respondesse ao próprio pensamento, com um sorriso amargo no rosto, porém com uma voz estranhamente terna e triste, ele respondeu: Sim. Já passava havia muito da meia-noite quando ela acordou, na cama, ao lado de Francisco. A cidade estava silenciosa. O silêncio do quarto dava a impressão de que toda a vida fora suspensa por algum tempo. Imersa em felicidade, completamente exausta, ela se virou e olhou para ele. Estava deitado de costas, semi-apoiado num travesseiro.
Estava acordado, de olhos abertos. Tinha a mão sobre a boca fechada, como um homem que, resignado, sente uma dor insuportável sem tentar ocultá-la. Ela estava assustada demais para se mexer. Francisco sentiu que ela o olhava e se virou para ela. Estremeceu por dentro, arrancou as cobertas, olhou para o corpo nu de Dagny e então enterrou o rosto entre seus seios. Agarrou-lhe os ombros, apertando-a convulsivamente. Ela ouviu as palavras abafadas, pronunciadas com a boca encostada em sua pele. Não posso abrir mão. Não posso. De quê? Sussurrou ela. De você. Mas por quê? E de tudo. Mas por que você tem que abrir mão? Dagny. Me ajude a ficar. A recusar, embora ele tenha razão. Recusar o quê, Francisco? Perguntou ela, com a voz tranquila. Ele não respondeu, porém apertou o rosto contra o corpo dela com mais força ainda. Dagny permaneceu imóvel, consciente apenas de uma necessidade extrema de cautela. Sentindo a cabeça de Francisco em seu peito e acariciando seus cabelos suavemente, sem parar, ela olhava para o teto trabalhado do quarto, para as grinaldas esculpidas quase invisíveis na escuridão, e esperava, presa de um terror que a paralisava. É o que eu devo fazer, mas é tão difícil. Ah, meu Deus, é tão difícil. Gemeu ele. Depois de algum tempo, ele levantou a cabeça. Recostou-se na cama. Havia parado de tremer. O que foi, Francisco? Não posso dizer. Sua voz era clara, franca, sem tentar disfarçar o sofrimento, porém estava agora sob controle. Você não está preparada para saber. Quero ajudá-lo. Você não pode me ajudar. Você me pediu que o ajudasse a recusar. Não posso recusar. Então, quero ao menos saber. Ele sacudiu a cabeça. Francisco ficou a olhar para ela, como se debatesse consigo mesmo. Então sacudiu a cabeça outra vez, em resposta a si próprio. Se eu mesmo não sei se sou capaz de aguentar, disse ele, como você poderia suportar? Dagny, lentamente e com dificuldade, tentando se controlar para não gritar, disse. Francisco, tenho de saber. Você me perdoa? Sei que você está assustada, e é uma crueldade. Mas faça isso por mim, esqueça isso, simplesmente esqueça e não me pergunte nada, está bem? É tudo o que você pode fazer por mim. Você faz? Está bem, Francisco. Não tema por mim, foi só esta vez. Não vai acontecer de novo. Será muito mais fácil, depois. Se eu pudesse, não. Vá dormir, querida. Era a primeira vez que ele usava aquela palavra. Pela manhã, ele a encarou abertamente, sem evitar seu olhar ansioso, mas não disse nada. Dagny via serenidade e sofrimento em seu rosto, uma expressão como um sorriso de dor, embora ele não sorrisse. Estranhamente, aquela expressão o tornava mais jovem. Agora não parecia um homem torturado, mas alguém que considera digno suportar a tortura. Ela não perguntou nada. Antes de ir embora, disse apenas: quando o verei outra vez? Não sei, e respondeu: não espere por mim, Dagny. A próxima vez que nos encontrarmos, você não vai querer me ver. Tenho um motivo para fazer o que vou fazer, mas não posso lhe dizer qual é, e você terá razão de me amaldiçoar. Não estou sendo desprezível a ponto de pedir que você acredite em mim cegamente. Você tem de viver com base no que você sabe, nos seus próprios juízos. Você há de me condenar. Vai ficar magoada. Tente não se magoar demais. Lembre-se de que eu lhe disse essas coisas e que isso era tudo que eu podia lhe dizer. Durante um ano, Dagny não teve notícias dele. Quando começou a ouvir boatos e a ler notícias sobre ele nos jornais, de início não acreditou que fosse mesmo Francisco de Anconia. Depois de algum tempo, foi obrigada a acreditar. Leu a respeito da festa que ele dera em seu iate, no porto de Valparaíso. Os convidados estavam em traje de banho, e uma chuva artificial de champanhe e pétalas de flores caiu sobre o tombadilho a noite toda. Leu sobre a festa que Francisco deu no deserto da Argélia. Construiu um pavilhão com placas finas de gelo e deu a cada convidada um casaco de arminho, de presente, para usar na festa, com a condição de que elas despissem os casacos, depois os vestidos, depois o restante, à medida que as paredes fossem derretendo. Leu a respeito dos empreendimentos em que ele se metia de vez em quando. Seu sucesso era estrondoso, seus competidores ficavam arruinados, mas Francisco só fazia isso de vez em quando, por esporte, de repente, e depois desaparecia do mundo dos negócios por um ano ou dois, deixando a cobre de Anconia nas mãos dos empregados. Leu a entrevista em que Francisco disse:
Por que eu vou me preocupar em ganhar dinheiro? Já tenho bastante para permitir que 3 gerações de descendentes meus se divirtam tanto quanto eu. Dagny o viu uma vez, numa recepção oferecida por um embaixador em Nova York. Ele fez uma mesura cortês para ela, sorriu e a fitou com um olhar que desconhecia o passado. Ela o puxou para um canto e perguntou apenas: Francisco, por quê? Por quê? O quê? Perguntou Francisco. Dagny virou-se. Eu avisei, disse ele. Dagny não tentou mais procurá-lo. Ela sobreviveu. Conseguiu sobreviver porque não acreditava em sofrimento. Encarou com uma indignação surpreendente o fato desagradável de sentir dor e se recusou a levá-lo a sério. O sofrimento era um acidente sem sentido e não fazia parte da vida tal como ela concebia. Nunca permitiria que a dor se tornasse importante. Não conhecia nenhuma palavra que designasse aquela espécie de resistência, nem para a emoção da qual a resistência provinha. Mas as palavras que equivaliam a ela em sua mente eram: isso não conta, não é para levar a sério. Sabia que eram essas as palavras, mesmo nos momentos em que não restava nada dentro de si senão a vontade de gritar, e sentia desejo de perder a consciência para não saber que o que era verdade era mesmo verdade. Não é para levar a sério, uma certeza irremovível dentro de si repetia: a dor e a feiura nunca devem ser levadas a sério. Dagny lutou, recuperou-se. O tempo ajudou a chegar ao dia em que pôde encarar suas recordações com indiferença e, depois, ao dia em que ela não sentiu mais necessidade de encará-las. Estava tudo acabado e não lhe interessava mais. Não houve outros homens em sua vida. Ela não sabia se isso a tornava infeliz. Não tinha tempo para saber. O sentido da sua vida, limpo e brilhante, ela o encontrava onde queria, em seu trabalho. Certa vez, Francisco lhe inspirara esse sentido, um sentimento que fazia parte de seu trabalho, de seu mundo. Os homens que ela viera a conhecer depois eram como aqueles que conhecera em seu primeiro baile. Ela vencera a batalha contra suas recordações, porém restava uma forma de tortura, que o tempo não apagara, a tortura das palavras porque, fosse qual fosse a tragédia que ocorrerá a Francisco, porque ele optara pela fuga mais barata de todas, tão ignóbil quanto a embriaguez. O menino que ela conhecera não poderia ter se transformado num covarde inútil. Uma mente incomparável não poderia aplicar sua inventividade em pavilhões que se derretiam. Porém era isso que ocorrera, e não havia uma explicação que tornasse tudo aquilo concebível e que lhe permitisse esquecê-lo e ter paz. Ela não podia questionar o que Francisco havia sido, nem o que ela havia se tornado. Porém eram dois fatos incompatíveis. Às vezes, Dagny quase duvidava de sua racionalidade, questionava a própria existência da racionalidade. Mas essa era uma dúvida que ela não permitia que ninguém tivesse. Porém não havia uma explicação, uma razão, o menor indício de razão, e durante 10 anos ela não conseguiu achar nada que pudesse sugerir uma resposta. Não, pensava ela, caminhando à luz do crepúsculo, passando por vitrines de lojas abandonadas, seguindo em direção ao Hotel Wayne Falkland, não podia haver resposta alguma. Ela não procuraria uma resposta. Agora não tinha mais importância. O vestígio de violência, a emoção que a fazia tremer por dentro, não era pelo homem que ia ver. Era um grito de protesto contra um sacrilégio, contra a destruição de algo que fora grande. No espaço entre dois edifícios, Dagny viu as torres do Wayne Falkland. Sentiu leves pontadas, nos pulmões e nas pernas, que a fizeram parar por um instante. Depois seguiu em frente, com passos regulares. Quando atravessou o hall de mármore, chegando ao elevador, e cruzou os amplos corredores do hotel, acarpetados de veludo, tudo o que ela sentia era uma raiva fria, que se tornava cada vez mais fria a cada passo. Ela tinha certeza de sua raiva quando bateu à porta do quarto. Ouviu a voz dele dizendo: "Entre", e com um gesto brusco, Dagny empurrou a porta e entrou. Francisco Domingo Carlos André Sebastian de Anconia estava sentado no chão, brincando com bolas de gude. Ninguém jamais se perguntara se ele era belo ou não, parecia irrelevante. Quando ele entrava numa sala, era impossível olhar para qualquer outra pessoa. Alto e magro, tinha um ar de distinção autêntico demais para ser moderno e caminhava como se uma capa presa a seus ombros flutuasse ao vento. Diziam que ele tinha a vitalidade de um animal saudável, mas no fundo sabiam que isso não era uma explicação correta. Ele tinha a vitalidade de um ser humano saudável, coisa tão rara que ninguém podia identificá-la. Tinha o poder da certeza. Ninguém dizia que ele tinha um ar latino, porém a palavra se aplicava a ele, não no sentido atual, e sim no original, referindo-se não à Espanha,
mas a Roma antiga. Seu corpo era um exercício de estilo, um estilo composto de magreza, carnes rijas, pernas longas e movimentos rápidos. Seu rosto tinha traços precisos de escultura. O cabelo negro era penteado para trás. O bronzeado de sua pele intensificava a cor surpreendente de seus olhos, um azul puro e claro. Seu rosto era sincero, e suas rápidas mudanças de expressão refletiam tudo o que ele sentia, como se não tivesse nada a esconder. Os olhos azuis eram tranquilos e imutáveis, jamais sugerindo o que ele pensava. Sentado no chão da sala, vestia um pijama de seda preta fina. As bolas de gude espalhadas pelo tapete ao seu redor eram de pedras semi-preciosas argentinas, cornalina e cristal de rocha. Francisco não se levantou ao vê-la entrar. Ficou olhando para ela, e uma bola de cristal caiu de sua mão, como uma lágrima. Sorriu, o sorriso imutável, insolente, brilhante, de seus tempos de menino. Oi, Slug. Quando Dagny deu por si, estava respondendo, irresistivelmente, cheia de alegria. Oi, Frisco. Ela olhava para seu rosto. Era o rosto que ela conhecia. Não havia nele nenhum sinal da vida que Francisco levava, nem do que ela vira nele na última noite que passaram juntos. Nenhum sinal de tragédia, de amargura, de tensão, apenas aquele ar radiante de deboche, amadurecido e intensificado, o ar de ironia perigosamente imprevisível, e uma imensa serenidade de espírito, livre de sentimentos de culpa. Mas isso, pensou ela, era impossível. Isso era o mais chocante de tudo. Os olhos dele a examinavam, o casaco surrado, desabotoado, caindo-lhe dos ombros, e o corpo esbelto vestido com um conjunto cinzento que parecia um uniforme de operário. Se você veio aqui vestida desse jeito para eu não ver como é bonita, disse ele, você se enganou. Está linda. Quem dera que eu pudesse lhe dizer o alívio que sinto de ver um rosto inteligente, apesar de feminino. Mas você não quer me ouvir dizendo isso. Não foi para isso que veio. Aquelas palavras eram tão impróprias, e no entanto ditas com tanta espontaneidade, que a trouxeram de volta à realidade, à raiva e ao objetivo da visita. Dagny permaneceu em pé, olhando para ele, com o rosto sem expressão, recusando-se a reconhecer qualquer coisa de pessoal nele, até mesmo seu poder de ofendê-la. Disse apenas: vim aqui lhe fazer uma pergunta. Faça. Quando você disse aos repórteres que vinha a Nova York assistir aquela farsa, a que farsa você se referia? Ele riu alto, como quem raramente tem oportunidade de se divertir com o inesperado. É disso que eu gosto em você, Dagny. Há 7 milhões de pessoas em Nova York atualmente. Dessas 7 milhões, você é a única que seria capaz de imaginar que eu não estava me referindo ao escândalo do divórcio dos Vail. A que você se referia? Qual a alternativa que lhe ocorreu? O desastre em San Sebastián. É muito mais divertido que aquela história de divórcio, não é? Dagny falou num tom solene e impiedoso de acusação. Você fez isso de propósito, premeditadamente, conscientemente. Não seria melhor você tirar o casaco e se sentar? Ela percebeu que fora um erro trair tanta emoção. Virou-se, fria, tirou o casaco e o jogou para o lado. Ele não se levantou para ajudá-la. Ela se sentou numa poltrona. Ele permaneceu no chão, a alguma distância, mas era como se estivesse sentado a seus pés. O que foi que eu fiz de propósito? Perguntou Francisco. Toda aquela sujeira em San Sebastián. Qual foi minha verdadeira intenção? É isso que quero saber. Francisco deu uma risada, como se ela lhe tivesse pedido que explicasse, numa conversa, uma ciência complexa que exigisse toda uma vida de estudo. Você sabia que as minas de San Sebastián não valiam nada, disse ela. Você já sabia disso antes de se envolver nessa sujeira. Então por que eu me meti? Não vá me dizer que você não ganhou nada. Eu sei que você perdeu 15 milhões de dólares do próprio dinheiro. Mas você fez isso de propósito. Você pode me dizer por que eu faria isso? Não, é inconcebível. É mesmo? Você acha que sou muito inteligente, muito instruído e possuo uma grande capacidade de trabalho, de modo que tudo o que faço necessariamente dá certo. E no entanto você acha que eu não tive interesse de fazer o melhor que podia pela República Popular do México. Inconcebível, não é? Você sabia, antes de comprar aquela propriedade, que o México estava nas mãos de um governo de espoliadores. Você não tinha nenhuma obrigação de entrar num projeto de mineração para eles. Não, obrigação eu não tinha. Você se lixava para o governo do México, por quê? Engano seu.
Porque você sabia que eles iam desapropriar aquelas minas mais cedo ou mais tarde. O que você queria era prejudicar os acionistas americanos. Isso é verdade. Ele a encarava de frente, sem sorrir. Seu rosto estava sério. Acrescentou: é uma parte da verdade. Então, qual é o restante? Não era só isso que eu queria. O que mais? Isso é você que tem de descobrir. Vim aqui porque queria que você ficasse sabendo que estou começando a entender qual é o seu objetivo. Ele sorriu. Se você estivesse mesmo, não veria aqui. É verdade. Não entendo mesmo e provavelmente nunca vou entender. Só estou começando a vislumbrar parte da coisa. Que parte? Você já tinha enjoado de todo tipo de depravação e resolveu buscar uma emoção nova, enganando pessoas como o Jim e seus amigos, só para vê-los se desesperando. Não sei que tipo de depravação pode levar uma pessoa a achar graça nisso, mas foi para isso que você veio a Nova York, no momento certo. Realmente, foi um espetáculo e tanto. O desespero do seu irmão James, em particular. Eles são uns imbecis, mas nesse caso o único crime deles foi confiar em você. Confiaram no seu nome e na sua honra. Mais uma vez, ela viu aquela expressão de sinceridade em seu rosto, e mais uma vez ficou convicta de que era verdadeira, quando ele disse: é verdade. Confiaram, sim, eu sei. E você acha graça nisso? Não, nem um pouco. Ele continuava a brincar com as bolas de gude, distraído, indiferente. De repente ela se deu conta da precisão de sua pontaria, da habilidade de suas mãos. Ele simplesmente mexia o pulso de leve, e a bola atravessava o tapete para bater em cheio numa outra. Ela pensou na infância de Francisco, na previsão de que tudo o que ele viesse a fazer o faria com perfeição. Não, disse ele, não acho graça nenhuma. Seu irmão James e os amigos dele não entendiam nada de mineração de cobre. Não entendiam nada da arte de ganhar dinheiro. Não achavam necessário aprender. Achavam que o conhecimento dessas coisas era supérfluo, que saber julgá-las era irrelevante. Observavam que eu estava no mundo e que empenhava minha honra em conhecê-lo. Acharam que podiam confiar na minha honra. Trair esse tipo de confiança é coisa que não se faz, não é? Então foi uma traição intencional? Isso você é que tem de concluir. Foi você que falou na confiança deles, na minha honra. Eu não penso mais nesses termos, deu de ombros e acrescentou: estou me lixando para seu irmão James e os amigos dele. A teoria deles não era nova, ela vem funcionando há séculos. Mas não era infalível. Eles não levaram em consideração um pequeno detalhe, apenas. Eles acharam que era seguro confiar no meu cérebro porque imaginavam que meu objetivo era dinheiro. Todos os seus cálculos se basearam na premissa de que eu queria ganhar dinheiro. E se eu não quisesse? Se não era isso, então o que você queria? Eles nunca me perguntaram. Nunca perguntar sobre objetivos, motivos ou desejos é parte essencial da teoria deles. Se você não queria ganhar dinheiro, que objetivo você poderia ter? Vários. Por exemplo, gastar dinheiro. Gastar dinheiro em algo fadado ao fracasso. Como eu poderia saber que aquelas minas estavam fadadas ao fracasso? Como você poderia não saber disso? Muito simples. Não pensando nelas. Então você se meteu naquele projeto sem pensar nele? Não, não exatamente isso. Mas e se eu tiver me enganado? Sou humano, afinal. Cometi um erro. Fracassei. Meti os pés pelas mãos. Com um gesto preciso do pulso, Francisco lançou uma bola de cristal para o outro lado da sala, atingindo com força uma bola marrom. Não acredito, disse Dagny. Não, mas será que não tenho o direito de ser o que hoje em dia é considerado humano? Será que tenho de pagar pelos erros de todo mundo sem que tenha o direito de errar também? Não é do seu feitio. Não. Francisco se esticou no tapete, preguiçosamente, relaxando os músculos. Você insiste em me fazer crer que fiz de propósito, para que você ainda possa me dar algum crédito. Será que você não consegue admitir que sou um vagabundo? Dagny fechou os olhos. Ouviu rir, era o som mais alegre do mundo. Apressou-se em abrir os olhos, mas não havia nenhum sinal de crueldade no rosto de Francisco, só alegria pura. Meu propósito, Dagny? Você não imagina que seja o mais simples de todos? Fazer o que me dá na veneta? Não, pensou ela, não é verdade. Não quando ele ri desse jeito, com essa cara. A capacidade de desfrutar de uma alegria pura, pensou ela, não pertence aos idiotas irresponsáveis. Uma paz de espírito inviolável não é atributo dos vagabundos.
Saber rir daquele jeito exige a mais profunda e séria reflexão. Quase desapaixonadamente, olhando para Francisco deitado no tapete a seus pés, o pijama negro ressaltando as linhas alongadas de seu corpo, o colarinho desabotoado mostrando uma pele jovem e bronzeada, Dagny o viu tal como sua memória o evocava, a figura de calça e camisa pretas deitada ao lado dela na grama, ao nascer do sol. Naquela ocasião, ela havia sentido orgulho, o orgulho de saber que possuía aquele corpo, e ainda o sentia agora. De repente se lembrou com todos os detalhes dos atos excessivos de intimidade dos dois. Essa lembrança deveria revoltá-la agora, mas isso não aconteceu. Continuava a sentir orgulho, sem remorso nem esperança. Uma emoção incapaz de alcançá-la, mas que lhe era impossível destruir. Inexplicavelmente, por uma associação de sentimentos que a surpreendeu, se lembrou de algo que recentemente despertara nela a mesma sensação de felicidade suprema. Francisco, disse ela, sem querer, baixinho, nós dois adorávamos a música de Richard Halley, eu ainda adoro. Você o conhece pessoalmente? Conheço. Por quê? Por acaso você sabe se ele compôs um quinto concerto? Francisco permaneceu absolutamente imóvel. Ela o julgara imune a choques, porém se enganara. Mesmo assim, não entendia por que, de todas as coisas que ela dissera, essa tinha sido a primeira a atingi-lo. Foi apenas um instante. Depois ele perguntou, com voz inalterada: o que a faz supor isso? Mas ele compôs ou não? Você sabe que só existem 4 concertos. Sei, mas achei que talvez ele tivesse composto mais um. Ele parou de compor. Eu sei. Então por que você fez essa pergunta? É só uma ideia. O que ele está fazendo agora? Onde ele está? Não sei. Não o vejo há muito tempo. O que faz você pensar que existe um quinto concerto? Eu não disse que existe. Simplesmente imaginei. Por que você pensou em Richard Halley agora? Porque Dagny sentiu que estava perdendo um pouco seu autocontrole. Porque não consigo ver a ligação entre a música de Richard Halley e a senhora Gilbert Vail. Francisco riu, aliviado. Ah, aquilo? Aliás, se você vem acompanhando o caso, já reparou numa pequena e engraçada discrepância nessa história da senhora Gilbert Vail? Não leio esse tipo de coisa, pois devia. Ela faz uma linda descrição do último réveillon que passamos juntos na minha vila nos Andes. O luar nos picos andinos, as flores vermelhas das trepadeiras que se viam das janelas abertas. Você não vê algo de errado nessa descrição? Ela respondeu, em voz baixa. Eu é que devia perguntar isso a você, mas não vou. Ah, eu não vejo nada de errado, menos uma coisa. Na última noite de Ano Novo, eu estava em El Paso, no Texas, na inauguração da linha San Sebastian da Taggart Transcontinental, como você deve se lembrar, embora tenha preferido não comparecer à cerimônia. Tirei uma foto abraçado ao seu irmão James e ao senhor Oren Boyle. Ela soltou uma interjeição de espanto, lembrando-se de que isso era verdade. Lembrou-se também de ter lido o depoimento da senhora Vail nos jornais. Francisco, o que isso quer dizer? Tire suas próprias conclusões, disse ele, com uma risada. Depois seu rosto assumiu uma expressão séria. Dagny, por que você imaginou que Halley escreveu um quinto concerto? Por que não uma nova sinfonia ou ópera? Por que um concerto? E por que isso perturba? Não me perturba. Acrescentou, em voz baixa, eu ainda adoro as músicas dele, Dagny. Depois reassumiu o tom inconsequente, mas isso pertence a uma outra época. Atualmente, há outras formas de diversão. Deitou-se de costas, apoiando a cabeça nas mãos, olhando para cima, como se assistisse a uma comédia projetada no teto. Dagny, você não achou graça no espetáculo proporcionado pela República Popular do México em relação às minas de San Sebastián? Não leu os discursos dos políticos, os editoriais dos jornais mexicanos? Dizem que sou um ladrão inescrupuloso, que os fraudei. Achavam que iam expropriar uma mineradora lucrativa. Eu não tinha o direito de decepcioná-los desse jeito. Leu sobre o burocratazinho ridículo que achava que eles deviam me processar? Ele riu, esticado no chão, os braços estirados sobre o tapete, formando uma cruz com o corpo. Parecia desarmado, relaxado, jovem. Valeu o dinheiro que gastei. Não me abalou as finanças. Se eu tivesse planejado tudo de propósito, teria passado o imperador Nero para trás. Queimar uma cidade não é nada, em comparação com fazer o que fiz, escancarar as portas do inferno e mostrá-lo para todos.
Francisco sentou-se, pegou algumas bolas de gude e ficou a sacudi-las na mão, distraído. Elas se entrechocavam, com um ruído leve e límpido. Dagny percebeu que ele brincava com as bolas não por afetação, mas por nervosismo. Ele não conseguia ficar parado por muito tempo. O governo da República Popular do México fez um pronunciamento, disse-lhe, pedindo ao povo que seja paciente e aperte o cinto mais um pouco. Pelo visto, a fortuna das minas de San Sebastián era algo com que o Conselho Central de Planejamento estava contando. Achavam que com ela seria possível elevar o nível de vida do país e proporcionar a seus habitantes, homens, mulheres e crianças, um assado de porco a cada domingo. Agora os planejadores estão pedindo ao povo que não ponha a culpa no governo, e sim na depravação dos ricos, porque me revelei um playboy irresponsável, não um capitalista ganancioso, como esperavam. Como eles poderiam imaginar que eu faria uma coisa dessas? É o que eles estão se perguntando agora. Realmente. Como poderiam imaginar? Ela tentou para a maneira como Francisco brincava com as bolas de gude. Ele não tinha consciência do que fazia, estava com o olhar perdido na distância, mas Dagny estava certa de que aquela brincadeira representava para ele um alívio. Seus dedos se mexiam lentamente, sentindo a textura da pedra com um prazer sensual. Em vez de achar aquilo grotesco, Dagny o achava estranhamente atraente, e como se, pensou ela subitamente, a sensualidade, afinal, não fosse algo físico, e sim uma decorrência de uma sutil discriminação do espírito. E não é só isso que eles não sabiam, prosseguiu Francisco. Ainda vão fazer mais algumas descobertas. Aquele conjunto habitacional para os mineiros custou 8 milhões de dólares. Casas com estrutura de aço, canalização, eletricidade e refrigeração. Mais escola, igreja, hospital e cinema. Uma cidadezinha construída para pessoas que antes moravam em barracões de madeira e latão. Meu prêmio por ter construído isso foi o privilégio de escapar vivo de lá, uma concessão especial que me foi feita por eu não ser natural da República Popular do México. Esse conjunto habitacional também estava nos planos deles. Um modelo de conjunto habitacional feito por um Estado progressista. Pois bem, aquelas casas de estrutura de aço são basicamente de papelão recoberto de verniz. Não vão ficar em pé mais de um ano. Os canos utilizados, bem como a maior parte do equipamento de mineração, foram adquiridos de vendedores abastecidos pelos depósitos de lixo de Buenos Aires e do Rio de Janeiro. Acho que vão durar mais uns 5 meses, a rede elétrica, eu diria, mais uns 6 meses. As maravilhosas estradas que construímos, subindo uma distância de 1.300 metros sobre rocha, não duram mais de 2 invernos, são de cimento barato, sem fundações, e as muretas nas curvas fechadas não passam de ripas pintadas. Com a primeira barreira que cair, agora, a igreja eu acho que vai durar, eles vão precisar dela. Francisco, sussurrou ela, você fez isso de propósito? Ele levantou a cabeça. Dagny ficou surpresa de constatar que em seu rosto havia uma expressão de profundo cansaço. Se fiz de propósito, por desleixo, ou por burrice? Será que você não entende que não faz a menor diferença? O mesmo elemento estava faltando. Ela tremia. Apesar de todo o seu autocontrole, de tudo o que ela havia decidido. Dagny exclamou. Francisco, se você vê o que está acontecendo no mundo, se tem consciência de tudo o que disse, não é possível que ache graça nisso. Você, mais do que ninguém, tinha de lutar contra eles. Eles quem? Esses espolhadores, e os que permitem a espoliação. Os planejadores mexicanos e outros da mesma laia. Havia algo de perigoso no sorriso dele. Não, minha querida. É contra você que tenho que lutar. Ela o olhou sem entender. O que você quer dizer? Estou dizendo que o conjunto habitacional de San Sebastián custou 8 milhões de dólares, disse ele, pronunciando as palavras com clareza e ênfase, numa voz áspera. O preço pago por aquelas casas de papelão daria para comprar estruturas de aço. E o mesmo aconteceu com tudo mais. O dinheiro foi para os bolsos dos homens que enriquecem dessa maneira. Esses homens não vão permanecer ricos por muito tempo. O dinheiro vai ser desviado não para os caminhos mais produtivos, e sim para os mais corruptos. Pelos padrões da época em que vivemos, o homem que tem menos a oferecer é o que vence. Esse dinheiro vai desaparecer em projetos como o das minas de San Sebastián. Ela perguntou, fazendo um esforço. É isso que você quer? É nisso que você acha graça? Estou pensando no seu nome, disse ela, ao mesmo tempo que dizia a si própria que não adiantava nada dizer aquilo.
A tradição dos de Anconia foi sempre legar aos descendentes uma fortuna maior do que a herdada. Sem dúvida, meus ancestrais tinham uma capacidade extraordinária de fazer a coisa certa na hora certa, e de fazer os investimentos certos. E claro que investimento é um termo relativo. Depende do que você quiser realizar. Por exemplo, veja o caso de San Sebastián. Custou-me 15 milhões de dólares, mas essa soma fez com que a Taggart Transcontinental perdesse 40 milhões, que acionistas como James Taggart e Owen Boyle perdessem 35 milhões, e ainda se perderam centenas de milhões de dólares com consequências secundárias. Até que não foi um mau investimento, não é, Dagny? Ela estava toda tesa em sua poltrona. Você tem consciência do que está dizendo? Ah, claro que tenho. Quer que eu lhe diga logo quais as acusações que você ainda vai me fazer? Primeiro, não acredito que a Taggart Transcontinental consiga se recuperar do prejuízo que teve com aquela ridícula linha San Sebastián. Você acha que vai, mas não vai. Segundo, a história de San Sebastián ajudou seu irmão James a destruir a Fênix Durango, praticamente a única ferrovia que ainda prestava. Você tem consciência disso tudo? E de muito mais, também. Ela não sabia por que tinha que dizer aquilo, só sabia que a lembrança daquele rosto com olhos escuros e violentos parecia novamente encará-la. Você conhece Elise Wyatt? Claro, você sabe o que vai acontecer com ele por causa disso? Sei, vai ser o próximo a se arruinar. Você acha, graça nisso? Muito mais do que na desgraça dos planejadores mexicanos. Dagny se levantou. Há anos que ela o chamava de corrupto. Ela temia isso, pensava sobre isso, tentava não pensar nunca mais, esquecer de vez, mas jamais suspeitara de que a corrupção fosse tão absoluta. Ela não estava olhando para ele. Nem sabia que falava em voz alta, citando as palavras que ele pronunciara no passado. Quem honra mais seu antepassado? Você, com seu Nat Taggart, ou eu, com meu Sebastián de Anconia? Mas será que você não percebeu que batizei aquelas minas em homenagem a meu ancestral? Creio que ele teria gostado da homenagem. Ela levou um momento para recuperar a visão. Antes não sabia o que era uma blasfêmia, ou o que a pessoa sentia ao presenciar uma blasfêmia. Agora sabia. Ele havia se levantado. Sorria para ela, cortês. Era um sorriso frio, impessoal, que nada revelava. Ela tremia, mas aquilo não importava. Ela pouco se importava com o que ele visse, adivinhasse, com o que provocasse seu riso. Vim aqui pois queria saber por que você fez o que fez com a sua vida, disse ela, com uma voz neutra, sem raiva. Eu lhe expliquei a razão, disse ele, sério, mas você não quer acreditar. Eu continuava a ver você tal como era antes. Não conseguia esquecer. E agora você se transformou nisso que você é, e isso não pode acontecer num mundo racional. E esse mundo ao seu redor é racional? Você não era o tipo de homem que se deixa abater por qualquer espécie de mundo. É verdade. Então, por quê? Ele deu de ombros. Quem é John Galt? Ah, não use essa linguagem de sarjeta. Francisco a encarou. Havia em seus lábios um esboço de sorriso, mas seus olhos estavam imóveis, sérios e, por um momento, cheios de uma percepção perturbadora. Por quê? Insistiu Dagny. Ele respondeu, tal como respondera aquela noite, naquele mesmo hotel, 10 anos antes. Você não está pronta para ouvir a resposta. Não a acompanhou até a porta. Dagny já havia colocado a mão na maçaneta, quando se virou, e parou. Ele estava do outro lado da sala e lhe dirigia um olhar que a envolvia por inteiro. Ela entendeu o significado daquele olhar e ficou paralisada. Continuo querendo dormir com você, disse ele. Mas não sou um homem feliz o bastante para fazê-lo. Não é feliz o bastante? Repetiu ela, espantada. Ele riu. Você acha apropriado que isso seja a primeira coisa a responder? Esperou, mas ela não disse nada. Você também quer, não quer? Ela ia dizer não, quando percebeu que a verdade era ainda pior. Quero, respondeu friamente, mas isso de eu querer não importa. Ele sorriu, com admiração, reconhecendo a força que lhe permitirá dar essa resposta. Porém Francisco não sorria mais quando disse, no momento em que ela abriu a porta para sair. Você tem muita coragem, Dagny. Algum dia, você terá o bastante. O bastante de quê? Mas ele não respondeu.